por informações, por mais conhecimento. Relaxemos nossa mente, nosso corpo, deixando as nossas dificuldades, os nossos problemas, as aflições lá fora neste momento, para que buscarmos o bálsamo que alivia os nossos corações e mentes. Pedindo a espiritualidade maior que nos assista neste momento, neste dia, nos auxiliando em nossas energias, em nossos pensamentos, abrindo nossas mentes para aprendermos mais e principalmente para que possamos ter a coragem, a fé e a perseverança de pôr em prática o conhecimento hoje aqui adquirido. Sendo assim, pedimos também aos nossos irmãos espirituais que a Dona Sandra faça uma leitura esclarecedora que toque os nossos corações e mentes, e que o médium Zé Araújo, que ele possa ser inspirado em seu melhor conhecimento, no seu melhor. Que nossos irmãos estejam com todos nós esta noite. Que assim seja. Amando o amor. Nas inúmeras oportunidades de existência em existência terrena, segue a humanidade no aprendizado contínuo do amor em sua compreensão maior, ainda não bem compreendida por tantos milhares de espíritos que haviam no seio da terreno. O que seria o amor para alguns? Desejos das sensações físicas? Ou saudade da distância física e espiritual que se aplica nas separações momentâneas? Não, caros amigos, não, caros irmãos em terra. O amor é muito mais. Pobres sentimentos que ainda amarrado com o personalismo e preso ao egoísmo que existe e cobra o mesmo amor. O amor, em seu maior puro entendimento, fora levado por aí por muitos intérpretes que daqui voltaram ao plano físico para, com o próprio exemplo, tomarem as primeiras lições de amor. O amor que ama inflama o verbo divino, onde se desprende sem se afetar, e a liberdade é doce, com a harmonia da verdade que tranquiliza e que não tem vaidade. O amor que ama, seja na terra, é o amor que entende a dor e sua piedade se inflama. Todos somos irmãos na cadeia universal, na vida universal. Ama, amando com o amor, que liberta e tudo entende. Perdoa sem saber, mesmo do perdão. Pois não se magoa, não se afaste, não se agasta, não esmorece em entender na dor e nos erros alheios. É o amor que ama amando, seja lá quem for. Todos amam com amor. Madre Teresa. Muito bem. Uma boa noite a todos. Que a paz do Beigo Rabi da Galileia possa estar em nossos corações essa tarde. Um abraço fraterno a todos que estão pela internet também, nos assistindo agora. E quando a gente escuta uma mensagem dessa sobre o amor, logo a gente lembra de Paulo de Tarso na sua carta lá aos Coríntios, que ele faz aquela declamação sobre o amor, que inclusive os espíritas se ateram a chamar de caridade, E realmente, sem o amor, tudo pode fazer tudo, ter dinheiro, ter sucesso, ter tudo, mas sem o amor, realmente, como disse Paulo, não somos nada. E com ele somos tudo, Porque tudo vai passar, mas o amor ele não passa. Então vamos lá, se não soubermos responder, a gente vai buscar depois a resposta. Primeira pergunta, então. Por que não tenho fé e quando eu tenho, logo a perco? A fé, ela é uma questão completamente, de um estado de espírito. Ao nosso ver, existem dois tipos de fé. A fé inata
natural e a fé adquirida. Porque a fé inata, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das leituras que é maravilhosa de fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, a fé humana e a fé divina, pelo Espírito Protetor, Paris, 1863, nos diz a espiritualidade, esse Espírito Protetor, que deve ser um espírito muito iluminado, não quis deixar o seu nome, de que a fé, ela é inata no homem. E que ela, por trás dela, eu sei, vou falar com as nossas palavras, que por trás dela existe a destinação do homem. E que lá tem são muitas as capacidades que nós temos e que estão em forma de germe, ali latente em todos nós. Mas ele completa esse item 12 dizendo que vai depender muito de uma vontade ativa de nós, de todos nós. Quer dizer que a fé inata, ela pode ser realmente buscada dentro de nós, desenvolvida. Tá? E existe a fé adquirida. Mas antes de falar da fé adquirida, vamos fazer uma pequena análise, né? Existe aquela fé natural, que é aquela fixada. Por exemplo, você vai para um restaurante, você confia, senta num restaurante, que vai almoçar, que as pessoas que estão manipulando aquela comida não têm nenhuma enfermidade, que a comida não está contaminada, que a comida não está envenenada. Isso já é uma fé natural. Você entra no ônibus, né? Ou num táxi, você não pede se o motorista de ônibus ele é bom da cabeça, se ele bebeu, se ele não é bêbado, se ele não é alcoólatra, na verdade. O avião também não. Então isso se chama uma fé fixada. Está ali, que é natural. O natural das coisas é acontecer daquela forma. Agora existe a fé, que essa é a fé mais negativa e a mais comum em toda a população do mundo terreno, que é a fé adquirida, que pode ser entendida como uma fé sistematizada, uma fé de paradigmas, uma fé de conceitos fechados, que infelizmente a maioria das pessoas tem que assim ainda estarem com essa fé. E essa fé negativa, ela pode ser usada contra uma arma, igual uma arma contra as pessoas que a têm. Como? Vamos dar um exemplo. A pessoa diz assim, opa, essa música é bonita. A pessoa diz assim, a música do celular, viu, pessoal da internet? Senão eles vão pensar que a gente está colocando música aqui. Rezei tanto, pedi a Deus, deixei o meu emprego e vou colocar um negócio para mim. Aí no primeiro mês o negócio dá errado. A pessoa abandona o negócio e volta por emprego. E aí ela justifica, isso é uma arma contra a pessoa mesmo, ela justifica assim, ó. Isso foi uma resposta do alto para mim. Eu não tinha que ser empresário, não. Isso aí foi só o teste. Então, o alto mandou dizer que eu não tenho que fazer. Ainda bem, né? Não. O alto não tem nada a ver com isso. Não culpe Deus, nem espiritualidade, nem anjo da guarda, ninguém, não. Falta de persistência, falta de esforço, falta da fé natural de buscar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12. Ali, se a gente estudar só o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai descobrir que tem um monte de coisa que nós não conhecemos, não sabemos das nossas capacidades, como diz lá no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que as nossas capacidades extraordinárias, que fala o Espírito lá protetor, que nós temos capacidades extraordinárias, mas nós não nos utilizamos dela. Preferimos uma fé sistematizada. Opa! Uma fé cega. Eu vou ficar paradinho então. Não sei se eu vou conseguir. Tenho fé que sim. E essa fé sistematizada, ela na verdade é uma fé que pode ser cultural, pode ser aplicada pelos pais, mas isso não quer dizer muito, porque muitos dos espíritos já reencarnados, eles rompem com a fé que o pai tem ou que a mãe tem. E eu sou uma dessas pessoas. A minha família é toda católica ou protestante. Eu sou o único, né? Ovelha negra da família, única espírita. Mas desde tenra idade que eu não entendia o sistema, aquele sistema. Por que isso? Porque aquilo sempre me questionei. Eu ainda me pergunto muito dentro do espiritismo.
Agora, se eu ficar olhando o movimento espírita, eu nem entro mais aqui, nem quero. Já fundo uma nova seita, como já deu vontade. Antes da psicografia pública, me deu vontade de fundar uma nova seita. Um novo conhecimento, um novo, né? Pode chamar de paradigma, o que for. Porque, mas não é o problema do espiritismo, de Allan Kardec. Sábio, por excelência. Não, é das pessoas que pegam os seus defeitos e colocam dentro da doutrina espírita, que isso não pode, isso não deve, isso não quer, que só é aqui esse time que vai, só essas pessoas podem publicar livro, só fulano está certo, cicrano, só essas pessoas quando desencarnarem, aí vai enlouquecer tudo, como aconteceu com a psicologia. Não é? Depois dos grandes nomes da psiquiatria e da psicologia que se foram, aí agora cada um tem sua bandeira, é o que vai acontecer com o espiritismo. Cada um vai puxar para um lado, por quê? Não há consenso, por causa dos sistemas egóicos, né? E a fé, essa fé adquirida, ela pode se tornar uma fé, inclusive, fanática, né? Levar ao fanatismo. Mas não é de todo prejudicial. Eu, quando vejo essas pessoas que são crentes fanáticas, eu ainda digo, é preferível que elas tenham assim a fé de que está tomando droga, de que está fazendo um monte de coisa aí, matando, perseguindo pessoas. Pelo menos os crentes não vivem perseguindo ninguém. O único problema é que eles passam a ter os irmãos dentro da igreja e a gente passa a ser parente, né? Um parente distante. Os irmãos da igreja viram os parentes mais próximos e nós nos transformamos nos parentes deles distantes. Quem é que tem parente crente que é assim? Levanta a mão. Ó, não é só eu não, tem gente que se afastou da gente e vai para ter o parente lá. Fica mais próximo, né? Mas assim mesmo, eu acredito que é uma fase do espírito que ele tem que viver. É melhor ele fazer isso, tá crendo em Deus, em Jesus, do que jogar pedra na cruz lá quando ele fez no passado, né? Já está resgatando de alguma forma. Então a fé, ela pode ser construída, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser construída com a vontade firme. Nós temos inato em nós, né? Essa fé inata, que é uma fé natural, que quando aí ela se torna a fé divina, ela tem que ter uma fé raciocinada. A fé humana, nós temos que ter fé nas nossas capacidades. Muitas vezes os nossos parentes acabam com a nossa fé. Por isso que essa pessoa pergunta, logo ela vai embora. É lógico, eu estou com fé de fazer uma coisa, né? Quando eu vou contar para um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um irmão, um marido, a pessoa faz, tu tá louca? Faz isso não, criatura. Tu vai fazer isso de novo, cara? De novo? O irmão diz assim pro outro, aí o outro faz, será? Acho que não, é melhor não. Às vezes as pessoas que convivem conosco, seja marido, mulher, irmão, pai, mãe, são as primeiras a colocar areia. E não é e colocar, e você fica tonto, né? Porque aí parece que sua fé desabilitada começa a ver chifre na cabeça de cavalo e os chifres aparecem. Você diz, é verdade. Mas a verdade é como o sol, dissipa qualquer sombra em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? A pessoa tem que pagar para ver. Fé é isso, pagar para ver. Se acontecer isso, é chantagem com Deus. Deus, olha, eu tenho fé. Se acontecer assim, aí eu faço isso. Como se você, olha o teu tamanho, olha o tamanho do universo, olha o tamanho da Terra. Isso aí é ridículo. Eu acho que isso é filmado para mostrar a pessoa no mundo espiritual, né? Olha aqui, a chantagem que fizesse com Deus. Me perdoa. E tem aqueles que preferem não ter fé em nada. Mas não são os ateus não, tá? É aqueles que só acreditam em alguma coisa quando um filho fica doente, pega um câncer, acontece alguma coisa. Aí a pessoa corre logo para dizer, não vou mais fazer isso, não vou mais perseguir ninguém, não vou mais caluniar ninguém, não vou fazer mais isso. Porque também tem a problemática de perder a fé, também é uma questão espiritual. Muito bem, os espíritos estão me intuindo aqui. Muitas pessoas, elas têm até fé, mas a fé é perdida pelos atos que elas fazem com as outras pessoas. Pelos que elas fazem, ou seja, eu faço mal a uma pessoa, vou lá e calunio lá uma pessoa. Aí depois eu vou rezar e pedir com fé que aconteça uma coisa boa para mim. Mas eu já esqueci do que eu fiz, mas como é que pode? Não tem um contrassenso. Aí não teria um equilíbrio da lei de causa e efeito. Então não existiria essa lei de ação e reação, se assim pudesse ser feito dessa forma. Mas essa questão de perder a fé e voltar é uma questão natural. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, que ali ele é bem longo e tem uma explicação maravilhosa também sobre isso. Ok. Como lidar com o estresse e por que me acho a pessoa mais ansiosa do mundo? Por que só vivo pensando no futuro? Então, o estresse, ele
Ele, na verdade, ele é uma disfunção de um ato, de um evento, de uma demanda que ocorre dentro do nosso organismo, né? Quando esse evento, esse fato acontece e é um evento estressante, um evento estressor, e diz que a pessoa, existe o estresse que é doença, né? Que é o estresse já considerado doença, que passou a ser, inclusive eu já fui vítima do estresse, não acreditava, porque como eu não tenho um pouco assim essa coisa do emocional, eu acreditava que ele não existia. E quando eu fui acometido de um vitiligo, que ainda tem, eu sou pintadinho, tá vendo você? Eu digo pra minha mulher, tá vendo? Você tem um homem com duas cores, né? Então é o seguinte, esse estresse ele realmente aconteceu comigo, e foi estresse porque eu consegui recuperar depois. O pessoal aqui da casa já viu há alguns anos, e quando foi esse ano da psicografia, era uma pressão muito grande de todo mundo do Brasil, de pessoas de fora, era uma pressão também do trabalho, da empresa que eu tinha que estar, de casa, da minha família, de livros que estava para escrever, então eu quase que enlouqueço. Primeiro foi o vitiligo que veio, e depois eu fui acometido aí quase que eu me vou. Fiquei meio aí afastado aqui um pouco da casa, afastado de tudo. Agora estou voltando aos poucos, porque uma coisa que um amigo disse lá de Portugal e escreveu para nós, né? Que o Pirilampo lá de Portugal escreveu o seguinte, que às vezes acontece que é para mostrar que o mundo continua sem a gente e que as coisas continuam. Que não adianta correr para lá, correr para cá. Toda semana lá em casa se comenta uma coisa, já é domingo de novo? Aí quando a gente é criança, o mundo passa mais devagar. Quando se mora longe, quando eu passei uma certa feita, eu passei 15 dias lá no sítio, no mato, o dia demorava, rapaz, passar, que coisa boa, né? Quando você está na cidade, existe o estresse passageiro também. O estresse passageiro é aquele do dia a dia, do cotidiano. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e é o seguinte: quem aqui, que é o estresse, que existe aqui até o estresse sonoro, né? Quem aqui estava caminhando e aquelas motocas com aquele barulhão, aqueles caminhões passam com aquele barulho e você fica bem estressado, não consegue, fica com a cabeça, levanta a mão que já passou por isso. Muita gente, né? Não é horrível isso aí? Esse é um estresse momentâneo, que o nosso organismo é acometido daquela poluição sonora, e logo em seguida, mais um pouco, se a gente pegar uma rua silenciosa, ou se você entrar numa conversa, aí logo volta, você sai daquele estresse, né? Porque o estresse ele tem sido muito estudado. Agora, um estresse, que a gente chama de eu-estresse, que nós já conseguimos fazer um estudo, né? De acordo com os grupos de comportamentos naturais e da psique natural humana, aí nós podemos dizer para vocês que existe aí variados, né, graus de estresse de acordo com o nosso grupo de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que a gente chama de eu-fazedor, né? Que o eu-fazedor, qual é o grande motivador estressante, o fator estressor desse grupo natural? Ô Naí, tem 2, 3 cadeiras aqui na frente, aqui, bem desocupadas. Tá certo? É a questão de ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo e não ter tempo. Esse grupo natural, essas pessoas, elas ficam estressadas. Tem muita coisa para fazer e arruma mais coisa ainda para fazer, aí não tem tempo. Ou quando ela tem que deixar alguma coisa para depois e não consegue deixar. Alguns já melhoraram, conseguem deixar um pratinho na pia para outro dia, outros não conseguem. Outros, quando vê esse mesmo grupo que a gente chama de fazedor, que na arqueologia do ser a gente chama de inteligentes, exigentes, eles são pessoas que, quando vê umas pessoas rindo ali, ou não trabalhando, e eles trabalhando, que estresse. É o estresse da injustiça, né? Que esse grupo tem. Não é verdade? Então, mas vai existir aquelas pessoas que nós nominamos do eu-estresse, né? Que seria o eu-estresse neutro. Que essas pessoas, o que estressam ela, o que mais estressam ela, e as pessoas não notam, porque elas têm uma carinha de que estão aguentando esperar, né? É esperar. Essas pessoas ficam esperando, mas ficam assim, ó, por dentro. Que horror, que ódio. Já está dando até uma trombose. Uma cunhada minha desse grupo de comportamento do eu neutro, que a gente chama ali do eu pacifista, do inteligente pacifista, naquele livro ali, o Arqueologia do Ser, ela teve 8 AVCs. Se você olhar para a cara dela, parece uma santinha. Mas como ela não dizia não, e não botou para fora, e foi aguentando aquilo, 8 AVC, 32 anos. A sorte é que ela trabalha dentro do hospital, deu os AVC lá mesmo ela foi internada. Se ela não tivesse
Lá? É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade? Sério? Então você veja o grau, porque pensei que era a Guisa que estava aqui, né, a Beatriz? Ah, mas tem aqui, né? A senhora faz parte do eu neutro, né? Põe o microfone para ela aqui. Vamos lá, dona Sandra. Sim. Primeiro diga para eles quantos por cento a senhora tem certeza que faz parte do eu neutro natural? 200%. É. Então, eu não preciso escutar isso, mas as pessoas às vezes, mas como é que é esse negócio? Quantas vezes a senhora ficou com a coisa esperando num lugar, estava estressada por estar esperando e ninguém nem percebeu? Em casa é normal isso. É, né? É. Às vezes eu falo, meu netinho faz isso pra vovó. Já vou, vovó. E eu fico esperando. E esperando. Quem olha assim com essa voz, assim, não, mas ela não está nem dando bola para isso. Né? Não, por dentro Sim. está inflamando uma trombose, grande, pequena circulação, pressão alta, pressão baixa e um monte de problemas coronários, cardíacos, etc. Né? Ok, muito obrigado, dona Sandra. Então nós temos um eu também que nós chamamos do eu estresse, que é o intimidador, né? Que ficam... Esse daí se estressa já por tudo mesmo, já vive estressado, né? Alguns deles. Mas o maior estresse é a falta de esforço das pessoas, ou não dá conta da vida, não dá conta de tudo que está fazendo. Isso vão deixar eles estressados. Porque dá um sentimento de impotência, né? Um sentimento de não poder, ou quando eles não conseguem recuperar pessoas ou coisas. Aí dá esse sentimento de estresse, que é um sentimento de impotência. Nós temos um outro eu estressor, que é o eu que nós chamamos de eu otimista. Que esses aí são difíceis de se estressar, mas se estressam. Quando não conseguem entender uma coisa, quando não conseguem fazer que a pessoa veja o que eles querem, não é? Vamos colocar aqui para um eu otimista, está bem aqui pertinho. Que sorte, rapaz! Não é sempre que a gente tem, né? Uma pessoa, ele já fez o trabalho conosco aí já fez o trabalho, né, lá no Inato, não é isso? Sim. Tá? Quando você vê aquele Ivanovic, manda um abraço para ele. Beleza. Tá bom? Então, vamos lá. E como é que é... Seu nome, por favor, para o pessoal saber, né? Meu nome é Franco. Franco. Ô Franco, fazer parte desse grupo do eu otimista, como é que é se estressar quando você quer que a pessoa perceba e você quer que a pessoa perceba, mas ela não percebe? Isso estressa bastante? Bastante. É. E também a pessoa não entender o que você está querendo falar. Infelizmente a gente julga um pouquinho de faísca atrasada, né? Ó, é só uma simulação, o homem já está estressado, você viu? Como isso é natural nas pessoas desses grupos, né? Aí o que estressa ele não vai estressar a mim, não vai estressar ela, mas vai estressar esse grupo de pessoas no planeta Terra. E a questão também, estressa você a questão de não ter prazer, não conseguir ter prazer naquelas coisas, seja profissionais ou pessoais, isso deixa estressado? Bastante, eu tenho que gostar de tudo que eu faço. Ah, senão dá um estresse geral, então. Muito bem, muito obrigado, Franco. Por favor. Muito bem. E existe o eu também que se estressa. Eu estou aproveitando para chegar no eu da pessoa, né? Ela vai ter que ser, ela deve estar assim, cadê o meu? Cadê a caridade? Vamos fazer o todo mundo, depois a gente chega no seu. Quando chegar no seu eu aviso. Viu? Eu aviso. E aí nós temos, depois desse eu otimista, né? Esse eu estressor, nós temos o eu que nós nominamos do eu continuador, que lá no Arqueologia vai se chamar o grupo dos legalistas, né? O eu continuador, o que é que estressa mais eles? Segundo muitas pessoas daqui de fora, eu até estava em Portugal em novembro, eu nunca vou esquecer, estava na cidade, ali fica Amadora, né? Nas cercanias de Lisboa, falando em Lisboa e Portugal, um abraço para todos os amigos aí de Portugal, aí de todo o país aí. E aí uma senhora, vocês não vão ficar chateados comigo não, portugueses? Eu vou dar uma imitadinha na senhora. Tá, eu gosto. E aí uma senhora chegou bem próximo de nós, assim, estava no intervalo, assim, nós íamos no intervalo. Mas eu estou a ver que eu sou aquele que o senhor falou, que sou muito, mas muito apegado com as coisas, não gosto de mudanças de maneira nenhuma. O móvel está ali, tem que ficar ali. Bem, exatamente isso. Pode ser em Portugal, no Brasil, na Suíça, na Alemanha, lá em Recife, lá em Manaus, em Porto Alegre, ou aqui em Blumenau. Essas pessoas me disseram durante esses anos todos, quase 20 anos de compilação, e a Bia já viu isso também, né? Fazer conversa fraterna aqui usando a ferramenta, né? Adianta pelo menos uns 10 anos, que essas pessoas, elas são assim, se você mudar, você mudou isso aqui, isso sempre foi aqui, esse quadro. E isso dá até uma segurança para essa pessoa, saber que o quadro está ali. Ah, da época do Opa e da Oma, que legal.
Aí você vai lá e diz, vou fazer uma surpresa agradável para essa pessoa. Às vezes um filho ou uma filha que passou um tempo fora, volta e diz, o pai tem que mudar. É novidade, tô cheio das novidades, né? Aí você vai lá, muda o quadro de lugar, põe pra lá, põe tudo. Quando chega aquela pessoa, tem quase um infarto de estresse. Cadê o quadro? Alguém conhece alguém assim? Levanta a mão. Meu Deus, não é só eu não, ó. Um monte de gente. Quer dizer, você vê que o que para o Franco, que falou agora há pouco, que é inclusive antagônico desse grupo aqui, o Franco ia mudar tudo se fosse o filho da pessoa. Mas o pai dele, se fosse assim, já ia ter um infarto na hora, assim, ó. Porque não estressa essa pessoa, ela fica estressada com essas mudanças repentinas, sem lógica, sem fazer. Botar no bolso de trás? Será? Tá certo, vamos lá. Acho que melhorou. Então, e aí nós temos o eu, depois do eu, né, que a gente chamou de continuador, nós vamos ter o eu. Mas não é só isso não, mudança que deixa eles estressados. O que deixa também eles estressados são novidades toda hora, pessoas desconhecidas ou desconhecido, né, que em Deutschland seria o Ausländer, né. Por isso que aqui se pergunta muito. Blumenau é uma cidade muito cheia desse estresse assim, né. E às vezes para não se estressar eu faço, né, qual é o seu sobrenome? Sua família, seu pai trabalha? Sua mãe trabalha? Tem emprego? Ganha quanto? Eu já passei por isso aqui há 16, 17 anos atrás. Mas o que é que você veio fazer mesmo aqui? Interessante. Aí depois nós vamos ter o eu, que nós chamamos do eu estressor, né? Que estressa bastante, que é o eu distante. E essas pessoas, elas geralmente, é muito difícil estar aqui, mas é capaz de ter bastante gente na internet. Porque o que estressa ela é a presença de pessoas, ou dependência, seja essa dependência emocional, uma dependência financeira ou uma dependência, inclusive, presencial dela para com as outras pessoas. Esse grupo natural de pessoas, elas preferem a distância, né? E um outro dado que vocês vão rir, mas é verdade, várias delas, inclusive a Beatriz lembra de uma jovem que ia se casar, né? Que eu dizia sempre isso, que esse grupo não gosta de receber presente, se estressa se você der um presente para ele. E todo mundo achava, um dia estava aqui num grupo que nós estávamos fazendo de estudo, faz muitos anos, e essa moça, né, jovem, né, bonita, disse assim, olha, não tem lista de presente e eu detesto receber presente. Aí alguém perguntou no grupo, mas por quê? Porque eu já tinha escutado o que eu tinha falado. Ela falou assim, eu não gosto de receber presente para não ter que dar. É verdade. Então estressa essas pessoas. Você diz, poxa, mas isso não me estressa, isso aí é até um prazer. Enquanto tem um grupo ali que, meu Deus, estressa se não puder dar um presente. No valor, né? Eu preciso dar. Eu prometi que eu não ia dar, mas eu vou comprar 20, só 20, não é? Mas aí nós temos aqui o eu estressor, que nós nominamos ele de o eu estressor, que a gente chamou de diferente. O que é que estressa esse grupo de comportamento natural, que ali é chamado de personalistas? São aquelas pessoas que, se tiver tudo a mesma coisa na existência, tá tudo do mesmo jeito, parece que nada muda, né? Aí dá aquele estresse. E se não tiver algo exclusivo, algo platônico, seja uma paixão platônica, seja alguma coisa que mexa com o seu ser, na verdade, dona Beatriz? Se não tiver uma mágoa boa, né? Estou falando do grupo que ela pertence, uma mágoa boa para, né, lidar, né? Eu tenho um irmão que ele faz isso, né? Ele tem uma mágoa boa. Isso é bom. E aí nós temos um outro eu que nós nominamos ele do eu que a gente chamou ele do eu futurista, né? Chegou sua vez, moça, que fez a pergunta. O eu futurista que nós nominamos ali de multifácil, porque são pessoas multitasking, multitarefa, pessoas, né? E esse eu futurista, eles na verdade já vivem no futuro. O que estressam eles, que deixam eles estressados, tá? Muito estressados, é a questão de falta de retorno, do feedback positivo ou negativo. Ou falta de foco na vida, um foco pessoal, um foco da própria esposa. Às vezes, se a esposa estiver sem foco, ou o marido estiver sem foco, eles já ficam também estressados, porque não tem foco.
Aí, e quando eles estão em estresse, eles podem inverter a culpa. Eu estou com culpa, mas a culpa é sua. Olha, eu não fui lá, não comprei aquele negócio, a culpa é sua, porque eu não comprei. Aí eles estressados, eles podem inverter a polaridade das culpas, das coisas, mas são pessoas que entram, tanto esse grupo como o primeiro que nós falamos, que é o eu fazedor, e esse grupo aqui, eles entram mais em estresse, mais rápido do que os outros grupos. Tá? É um grupo que, vamos voltar a falar dos dois, porque eu acho que ela pergunta sobre ansiedade também, né? Aí só um instantinho para eu chegar no final. E nós temos um outro grupo que nós intitulamos de grupo do eu, que é o eu estressor, o eu disponível, que o próprio nome, na acepção da palavra da língua portuguesa, já se auto-explica, né? Eu estou sempre disponível. Se espirrar, saúde, né? Ah, tem alguém precisando de mim? Deixa eu ver. Quer dizer, esse é aquele dos presentes, que o grande estresse dessas pessoas é não poder presentear à altura da outra pessoa que me presenteou. Veja como os emocionais sofrem, né? Eu me obrigo a fazer uma coisa que as pessoas nem... E outra, eu ainda ponho na cabeça que a pessoa não vai entender, mas não é nem a verdade isso. Isso eu estou criando um paradigma. Mas não existe. As pessoas gostam de humildade, né? Já pensou chegar assim? Ó, isso aqui é vencer o orgulho, né? Olha, Bia, eu sei que tu me deu um presente de R$1.000, mas eu vou te dar esse botão de R$1, porque eu não estou bem. Estou sem grana. Ah, a pessoa vai dizer, eu quero teu abraço, a pessoa falou. Agora, se a pessoa for interesseira de presente, mas depois tu vai me dar no outro ano, né? E é um ciclo, né, de estresse. Esse grupo, esse que nós estamos nominando, e eles têm assim o que estressa também eles é não serem úteis, não serem requisitados, não é isso, Marcelo? Não é? Não é? Olha, tem logo outro aqui também, aqui, ó. Ih, rapaz. Não serem requisitados, não serem úteis, não serem queridos. Ou seja, viver num ambiente onde eles não possam interagir e ajudar as pessoas. Isso vai ser horrível para esse grupo. Vão se estressar, vão ficar em estresse, né? Olha como o estresse pode ir longe, naturalmente. Agora as pessoas querem pegar a carona no estresse dos outros. Existe isso? Existe. Tem gente que o outro está estressado, aí a pessoa se estressa e o outro desestressa porque o outro se estressou. Isso acontece muito com o casal, né? A pessoa chega irritada e o outro está lá calmo. Não fica assim, não. Daqui a pouco esse daqui está assim, aí fica também agitado e o outro, não, para! Já estou bom. Ah, mas agora quem está estressado sou eu. Não é verdade? Ó, tem gente dando cotoveladinha ali, ó. Eu só vi, é verdade? É que vocês estão na internet aí, vocês não estão vendo. Eu estou vendo daqui, eu vi só as cotoveladas ali de lado ali, ó. Hã? Lembrou até uma dança que me mostraram ontem, meu neto veio me mostrar, uma dança do Lepo-Lepo. Sei lá, que negócio esquisito. Eu digo, aí ele me levou no quarto, fecha os olhos, me levou, eu fui. Chegou lá no quarto, ele abre os olhos, aí começou a... Pirou o menino, olha aqui, mostraram um vídeo para criança, ele estava ali dançando aquilo. Não é? Eu reprovei, não sei se os outros acham bonito, assim, mas você está gostando dessa dança? Ele lepo. Ah, mas se é criança, deixa. Se não entender nada, tudo bem, mas depois passa a entender alguns gestos, né? Mas agora a ansiedade. Todos nós temos ansiedade? Todos nós temos. Agora existem pessoas, grupos aí naturais, que a ansiedade é pouco. Por exemplo, eu vou perguntar aqui, ele vai levantar a mão se é verdade ou não. Franco, é verdade que você não quer saber nem do dia de ontem, nem do de amanhã? Levanta a mão dizendo sim. Nem ele, nem a Jaqueline Franzima está aí também? Está na sala das crianças. A Sabrina Hort está aí? Também responderia a mesma coisa. O meu irmão Fred, mais de 200 que nós catalogamos essas pessoas do grupo do eu, que a gente chama do eu otimista, que são os criativos, também disseram a mesma coisa. Então são pessoas que não vão morrer dessa ansiedade. A ansiedade deles é uma ansiedade negativa, é diferente, é só assim, ó. Cara, isso aí eu preciso me livrar desse problema. Aí sim. Mas não é constante. Existem dois grupos naturais aqui que são constantes, que é o eu futurista, porque vive no futuro, que é o seu caso que fez essa pergunta. Ela mesmo já disse ali, né? Ela vive no futuro, então ela está aqui conversando com a gente, ó. Já entendi tudo que você disse, né? Aí eu já fico no piloto automático, e tô longe, ó. Projetando a minha viagem que eu vou, não sei o que lá. Mas eu tô aqui, é verdade,
dizer. Então, esse grupo de pessoas vive no futuro. Está lá com o pé, está aqui com a gente, mas não tá totalmente. Não é? Estou aqui, está aqui agora? Um pouco sim. E um pouco não, né? Normal. E são diagnosticadas essas pessoas quando crianças ou adolescentes. Agora diz que existe até para adulto também. Numa síndrome, né? Que é uma resposta da ciência, né? Como um déficit de atenção. Mas essas pessoas, na verdade, não têm déficit de atenção. É uma característica natural que ela vai assim ser dos 2 anos até os 100 anos, se viver. Só presta atenção no que é interessante. Quando o Zé Araújo está interessante, eu estou ali ligado. Não foi interessante, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Tô vendo aí. Normal. Então tem que... Agora, existe como equilibrar isso? Sim, existe como equilibrar. Porque se isso passar do limite, a ansiedade, ela vai virar uma ansiedade patológica, que vai virar uma síndrome do pânico, vai se transformar num transtorno obsessivo compulsivo, vai se transformar naquele negócio de um pânico que o próprio pânico em si, que eu vou morrer, durmo e não morro, vou dormir achando que eu não vou mais acordar, e quando eu acordo outro dia, estou vivo. É verdade. Só quem sabe, quem teve o pânico é que sabe, né? Como aqui já tivemos casos aqui de pessoas que estão na casa trabalhando hoje que nem dirigiam automóvel, do pânico que tinha. Porque tem pânico que é síndrome, tem pânico que é criado pela família. E eu mesmo era para ter pânico de carro, porque quando eu me lembro, quando você estava no carro, sai daí! Eu saia correndo com medo. Eu tinha um receio de dirigir. Eu tinha um pânico de dirigir, já dirigi na Europa, em todo lugar aí que já fui, fora o Brasil todo de carro, né? Mas até me sentir seguro foi um parto. Por causa eu me lembrava daquele negócio. E parece que a família toda resolveu implicar comigo. Isso foi meu pai, a minha mãe, todos eles. Fui o último, acho que a ganhar, que vocês falam, né? Aqui ganha doença, ganha tudo, né? Ganha a carteira. Na verdade ninguém ganha, tirei a carteira de habilitação, né? Opa. Acho que não adiantou botar aqui atrás. Pior. Eles vão pensar outra coisa, mas não tem nada a ver. Mas vamos lá. Eu acho que eu respondi, né? Ficou respondido. Então, a ansiedade, ela também daria... Se eu for falar sobre a ansiedade, nós vamos passar a tarde toda aqui, porque tem muito assunto. Quem quiser saber mais, ou compra o livro, ou se inscreve no Inato ali, que tem a gente aqui, tem ele que faz parte, tem aquela moça lá, Paulinho, que está lá escondida, tem mais a Sabrina, tem um monte de gente aí. Vamos lá. Você pode falar para a gente sobre o povo sumério? Eles foram extraterrestres? O pessoal tá bonzinho hoje, né? Bem, a Suméria, ela data de 3.000, a cerca de 3.300 anos antes de Cristo. O povo sumeriano foi a primeira civilização inteligente que teve aqui na Terra, né? Pra vocês terem uma ideia, eles eram tão bons, tão extraordinários nas questões do sistema solar, os seus observatórios detectaram 0,4 segundos, apenas 0,4 segundos diferente dos nossos cálculos atuais. Já pensou? 3.300 a.C., os cálculos deles já eram somente 0,4 segundos de desencontro com os nossos cálculos atuais do ciclo lunar, do ciclo da Lua. Outra coisa extraordinária do povo sumério, eles chamavam que a Lua era um pote de ferro, eles diziam que a Lua para eles era um pote de ferro, e que eles chamavam do núcleo da Lua de cabaça de ferro. E vejam que no programa Apollo, a NASA constatou essa informação, que o núcleo da Lua é como se fosse uma cabaça de ferro. Os sumérios. Agora, acho que é Nurb, 150 quilômetros de Bagdá, foi encontrado uma biblioteca inteira sumeriana, contando aí 60.000 placas de barro nas inscrições, né, que eles chamam de cuneiformes ali, e que essas tábuas de argila contêm um grande acervo sobre o sistema solar e sobre o universo também.
Vejam bem que é um povo, né, que é assim muito adiantado, tá? Muito adiantado. Estão sendo estudadas várias informações. Encontraram até aspirais escritos nessas tábuas de argila, fantásticos assim. E até os bonequinhos com, não tem os astronautas de hoje, os nossos astronautas que não estavam indo para a Lua, um bonequinho com aquela mesma coisa. Como é que pode 3.300 a.C. ter um bonequinho com a cabecinha de astronauta? Saúde. Hã? Como é que pode? Tá? Isso 3.300 a.C. Mas a pessoa que fez a pergunta quiser entender mais, existe o livro perdido de Enki, que são as existência de um Deus extraterrestre aqui na Terra. Esse livro do Perdido de Enki fala que há 445 mil anos atrás, astronautas de outro planeta vieram aqui, tá? Vieram aqui e pegaram os homens sapiens na época que estavam aqui, e eles vieram à busca de ouro, aí fizeram uma mudança genética nesses homo sapiens e para o melhoramento humano. Bem, isso aí está tudo escrito lá. Lembra da questão da fé que a gente disse, de paradigma? Quem está fechado em seus paradigmas faz cruz credo com esse conhecimento. Fez a pergunta, então a gente tem que ter a cabeça aberta para ler sobre tudo, entender as coisas, para poder não ficar com paradigmas, né? Tem gente que cria um conceito de paradigma de um livro que leu. Aí vira verdade, por exemplo, a pessoa lê esse livro. Cuidado, viu, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta. Você lê esse livro e já fecha um conceito que... Não. Tudo é conhecimento. A gente está muito longe de saber todos os conhecimentos. O Espiritismo é só uma veiazinha de um conhecimento daqueles que precisam desse aqui. O outro precisam desse aqui. Um livro fantástico que eu só vim conhecer quando eu tive que ler com a Kátia, que a Kátia estava com ele todo para ela, a Kátia Freiner. E eu tive que ler para poder corrigir com o Luiz Felipe. E eu fiquei assim, com aquela psicografia, porque como eu psicografava, já ficava com ela, não sabia o que tinha. Que fantástico esse livro do Luiz Felipe, explicativo, simples, mas explicando várias coisas que acontecem realmente no mundo espiritual. Não é? Agora, existe também, nesses achados todos ali do ciclo da Lua, de tudo, o povo sumério, eles falam nesses escritos, né, cuneiformes que foram achados, falam sobre um dilúvio. Então agora, como esses escritos datam, é o mais antigo do mundo agora. Então data explicando que o dilúvio foi um Deus extraterrestre que provocou ele, inclusive. Está lá. Ninguém inventou as tábuas de barro. Está lá. Fizeram aquele exame S14, né? 14C, não sei o que lá que tem. Não é? Ok? Eu acho que foi respondido. Agora uma pergunta da internet. O pessoal ficou tudo caladão com essa pergunta do homem. Olha, saber mais. Você que está aqui, né, deixou todo mundo assim, olha o que você fez. Todo mundo ficou assim, cara, agora ele fez a gente ficar maluco aí. A próxima pergunta da internet. Em se tratando da Gênese, da vida universal e não apenas a terrena, para onde foram e quem amparou os primeiros espíritos desencarnados no início de tudo? E por que os animais têm que viver em um mundo de provas e expiações, por vezes sofrendo tanto? Um abraço do Emerson Nogueira, de Vila Nova. Primeiro vamos por parte, né? A pergunta dele é grande, né? Primeiro ele pergunta, pelo que eu entendi, as primeiras pessoas que desencarnaram na Terra? Isso. Essa é uma pergunta da internet? É. Da Bahia. A Vila Nova da Bahia. Então um abraço para a Bahia, meu rei. Não é? Eu me sentia bem na Bahia, porque eles faziam assim, vem aqui meu rei, eu digo, ai, né? Pelo menos no lugar tu é rei, né? Na Bahia, vá lá que você é rei, é muito bom. Baiano é maravilhoso, né? Meu Deus. Então, aqui nós temos um baiano na casa aí. É o seguinte, deixa eu enrolar um pouquinho para ver se vem, né? Você não quer me ajudar não, um pouquinho? Então é o seguinte, o que é que acontece? Nos primeiros espíritos que desencarnaram, com certeza, pela gente ver a progressão dos mundos, a progressão do próprio planeta Terra, nós vemos e enxergamos que no começo das primeiras colônias espirituais, dos primeiros mundos espirituais, com certeza estavam bem próximos da estratosfera da Terra e da psicosfera da Terra. Como existe hoje ainda colônias como o nosso lar, colônias que são bem próximas, né? A nossa psicosfera da Terra, ou seja, até com um tal de sol, sentindo oxigênio e tudo. Eu acredito que nessa época lá atrás, isso é uma resposta nossa, né? De um entendimento nosso, né? Não quero com isso dizer que foi o Espiritismo que respondeu, né? Porque tem aqueles kardeciólogos de plantão que está tudo lá. Onde é que está isso, né? Mas os animais a gente está chegando lá, não vamos chegar onde é que está o Livro dos Espíritos. Então,
isso aí vivia muito próximo. Então essas pessoas eram desencarnando, que eram os primeiros desencarnados, né? Tá? Seja desse modo, como quem fez a pergunta dos sumérios, né? Dessa forma, daqueles primeiros entes que vieram de Capela, do orbe de Capela, esses volviam para os seus mundos depois de ter quitado, né, seus débitos morais, né, com os seus mundos do quais chegaram até a Terra. E aqueles que eram terráqueos, aqueles que estavam ali, né, com toda essa morfologia genética, né, psicogenética do corpo espiritual, do corpo carnal, esses ali ficavam nas cercanias periféricas da Terra para logo depois reencarnar. Acreditamos até que nesta época a reencarnação devia ser, Emerson, né? Emerson, a encarnação nessa época deveria ser mais rápida do que hoje em dia. Porque hoje em dia diz que tem uma peneira para reencarnar na Terra. Não é assim mais não. Para ver se para com assassinos, com estupradores, essas coisas todas, né? Aproveitaram já um monte de coisa, porque nós mesmos é que fazemos nosso mundo ficar assim. Agora, o segundo item que você está se referindo dos animais, se você ler, Emerson, se você tiver um livro dos Espíritos em casa agora, você vai abrir na questão 592 do livro dos Espíritos e você vai perceber que Allan Kardec, ele faz ainda mais do que você, ele faz uma pergunta um tanto até meio forte para a espiritualidade, e ele já vai afirmando na pergunta e fazendo uma colocação sua de Allan Kardec. E a colocação de Allan Kardec é mais ou menos a seguinte, na 592 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec chega a mencionar de que, ele diz assim, aqui, onde é que está, mais ou menos assim, Kardec diz, onde é que está uma espécie de uma, onde é que a gente pode dizer que deixa homem e animal? Porque Kardec abre a pergunta 592 dizendo que às vezes o animal é mais superior do que alguns homens, e que alguns homens são mais inferiores do que alguns animais. E aí, veja bem, Allan Kardec ainda pega mais pesado, Emerson, do que você. E o porquê? E a resposta do Espírito de Verdade é mais ou menos assim. Primeiro, ele diz assim, que os vossos filósofos estão errados, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, eles não se entendem. E filósofos na época do século XIX, nós sabemos que são o quê? Os cientistas, que recebiam a nomenclatura, né, nominal de filósofos. Não existia a terminologia de cientistas ainda, né? Então aí ele diz assim, os vossos cientistas não se entendem. Uns querem levar o homem a ser animais e outros querem levar os animais a serem homens. É assim a resposta da espiritualidade na 592. Bem, fazendo esse estudo da 592, nós vamos entender o seguinte, lá por aquelas linhas ele diz que o homem é um ser à parte, na resposta da 592. E que os animais, pelo que nós entendemos, aí você pode ler, Emerson, que aí vai da 592 até a 610, 609, na 610 já é a metempsicose, né? Que é aquela ideia da gente ter vindo dos animais. Essa foi uma ideia, inclusive, dos capelinos que deixaram aqui. A sensação deles de reencarnar num planeta como o nosso era sair de um ser evoluído para reencarnar dentro do animal, porque a gente estava meio, naquela época a gente não era... Tem gente que hoje é embrutecido, não imagina aquela época, né? Eram muito mais bárbaros, né? As pessoas, os homens, a sua falta de humanidade. Então... os animais têm que vir aqui, Emerson, porque eles são coadjuvantes no nosso mundo. Agora, quando você fala que os homens pegam os animais facilitando a maldade, mas eles fazem com os outros homens também. É que tem gente que se apega mais com os animais aqui do que com os homens. Eu conheço também o contrário, viu, Emerson? Conheço pessoas que já desencarnaram, moraram na nossa rua, que gastava 5 mil com a cachorra, mas não gastava 200 reais com a mãe. A mãe ficou no hospital público, mas o cachorro ficou numa clínica particular, já desenganado, mas gastava 5, 10, 15, 20. Pela uma conta que a minha esposa estava fazendo um tempo desse, deve ter gasto assim uns 50 mil, mas com a mãe se gastou 200 reais foi muito. Inclusive eu cheguei a ficar com a mãe da pessoa, né, no hospital, porque ela tinha que economizar o sono dela, porque não dava para ficar lá. Quer dizer... existe também o contrário, como diz a 592, que é muito apropriada para o momento aqui propício dessa pergunta. Que tem pessoas que também têm que cuidar dos animais, eles são os nossos irmãozinhos, nós temos que cuidar. Aliás, cuidar de todos, né? Na verdade, o amor, ele tem que suprir, a gente tem que ter para todos. Não precisa ficar como os budistas mais daquelas escolas mais antigas, que não mata essa formiga. Aí a pessoa, por quê? Pode ser esse vovô que reencarnou. Aí não, aí a formiga mordendo você, deixa, ele deve estar se vingando. Aí já passou dos limites. Obrigado pela sua pergunta, Emerson. Um abraço para todos na Bahia. É errado combater as más tendências da nossa personalidade, querendo ser alguém que não somos?
Não, combater, inclusive eu acho que combater é falar aquilo que Paulo de Tarso tinha feito uma das suas epístolas aos Coríntios, e eles entenderam tudo errado. Ele estava dizendo que era para combater o bom combate. Um monte de gente pegou espada, lança e não era isso, era para combater o bom combate interior. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é fantástico. Foi uma das coisas que até na época me convenceu a trilhar o caminho do Espiritismo. Desse caminho foi que, assim, reconhece o verdadeiro espírita, olha, pela força ou pelo esforço de domar as suas más tendências ou inclinações. Então isso é fantástico. Aqui ninguém é melhor do que ninguém quer virar santo, né? Entende? Mas, agora, querer ser os outros, isso aí é uma projeção, na verdade, né? É uma projeção. Algumas pessoas têm isso aí a gente inclusive trabalha com esse assunto direto lá, tanto aprendemos lá no Inato como no Arqueologia do Ser, que tem pessoas que vão fazer, por isso que esses testes dão tudo errado. As pessoas vão fazer um teste e projetam o que ela quer ser no teste. Aí vocês assim, cara, essa é a pessoa, o teste deu isso, meu teste. Mas eu estou projetando algo que eu quero ser, mas não é algo que eu sou. Por isso que os testes vão dar errado de capacidade, de competências, ou um teste mesmo de eu saber assim, eu queria ver o que eu podia ser a minha profissão, né? Vocacional. Por quê? Porque eu projeto aquilo que eu imagino, ou que eu quero imitar o meu colega, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai, aquela pessoa. E eu posso projetar. Nessa projeção, não está errado no combate às más tendências. Agora, querer ser uma pessoa que eu não sou, aí tem que fazer uma busca, né, de quem nós somos, porque às vezes a gente nem sabe quem nós somos. A gente pede a nossa referência. George, né, Ivanovich Gurdjieff, é mais conhecido como Gurdjieff. Ele teve um grande aluno que foi, né, Pedro Spence. E ele, certa feita, trancou o Pedro Spence durante muitos dias, até ele dizer quem ele era. Mas trancou mesmo, ficou lá não sei quantos dias, trancado até ele dizer assim, quem eu sou, e ter a resposta. Quem eu sou? Porque num sistema como esse, que é um sono meio que, a gente está sonolento, nós fazemos o que os outros querem que nós façamos. Nós somos o que os outros esperam que nós sejamos, mas nós não somos nós mesmos. Vamos para lugares que não queremos ir. Damos sim para coisa que a gente acha errado. Sim, mas eu digo sim porque eu estou com medo. Então essa projeção que nós fazemos de nós mesmos, realmente é o que é o que é um auto-engano. Agora, combater as más tendências, isso é muito bom. Só ter essa consciência já é um nível melhor que você está de alcançar algo maior na sua vida. Tenho depressão, tomo remédio, já tentei o suicídio. Era casada há 23 anos, agora estou separada há 4 anos. Meu marido era muito nervoso, brigava comigo, a gente passou a se odiar. Eu sinto que foi algumas coisas que fizemos. Depois de 1 ano eu me envolvi com uma pessoa e fiquei até o ano passado em um relacionamento conturbado. Ele tinha muitos ciúmes de mim, mas eu não consigo esquecer ele. Temos a mesma idade, 48 anos, ele é 6 meses mais velho que eu, tentamos viver juntos várias vezes, mas não deu certo. Gostaria de ter uma resposta, porque não aguento mais tanto sofrimento. Existe um estudo da psiquiatria, da psicologia, que eu esqueci agora o nome do estudo. Se eu lembrar eu vou falar. Mas que dizem que existe a pessoa que ela chama para a vida dela só aqueles estereótipos. Mulheres que só vão viver com homens hiper ciumentos. E homens que disse assim, até uma frase eu escutei um dia desse, uma pessoa dizendo num programa ali na GNT, dizendo que, o rapaz falou assim, que é tudo muito a ver com isso, ele disse assim, eu já tive um casamento assim, mas eu só atraio piriguete pra cima de mim. Ué, aí a pessoa perguntou para ele, mas qual é o lugar que tu frequenta? Ele disse, só vou pra balada. Mas que tipo de balada? Mas aquela balada da piriguete lá, do desce aqui, desce lá, né? E aí, desce, e a pessoa desce na vida mesmo. Quando vê, bum, no chão. Nada contra, viu? O funk aí, né? Muito legal e tal. Vocês funkeiros aí. Mas, existe um estudo, eu quero me lembrar o nome do estudo, que mostra que as pessoas parece que o raio cai 2, 3 vezes ali. Porque a pessoa tem uma chama, como ela aborda. Dizem que tem mulheres que têm vocação para cafajeste, não dizem assim, mas fulano só gosta de cafajeste. O cara que é bom, educado, eu quero casar contigo, eu te amo, né?
É, também. Ai, mas eu gosto daquele capacete. Não é? Olha, isso é uma coisa muito pessoal, muito íntima, muito assim que a gente teria que ter um entendimento maior do que acontece. Mas a grosso modo, o que vai dar para analisar ali é que quando chega um relacionamento a perder o respeito de uma briga, porque o respeito não é uma pessoa errar, porque todos nós estamos aí factíveis de errar. E até é bom errar às vezes. Ah, mas é bom errar sim. Às vezes quando você erra, você valoriza o caminho mais apropriado. Em termos de relacionamento, eu costumo dizer que ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui na Terra, hoje você está ali, você vai ter que vir com aquela pessoa. É obrigatório? Não, depende do teu estado, do que você está fazendo. Se você fez a sua parte, não é obrigado a vir. Mesmo que a pessoa diga, não, obriga ela a vir agora que eu vou fazer agora a coisa certa. Não, se ela passou no estágio, seja o homem, seja a mulher, não vai ser obrigado a vir. Às vezes pode até vir por amor. Por amor pode vir. Não, eu vou lá, vou descer novamente com ele lá na Terra e nós vamos. Agora, se a pessoa evoluiu um monte e ela não precisar vir, nem ela quiser vir, nem estiver preparada para vir, seja o homem, seja a mulher, não vai vir. Eu acredito muito numa coisa, que o erro ele é muito bom. Eu tenho visto isso. As pessoas que erraram e que tomaram a consciência e enxergaram a vida de outra forma, elas não voltam a errar. E aquelas que nunca erraram, quando errar é para se acabar. Sabia disso? Uma pessoa dá conselho para outra, olha, não fume não, não fume não. Aí pergunta, você já fumou? Pergunta. Não, isso aí é um veneno, nunca nem quero saber. Tem um ódio de quem fuma. Agora quem já fumou pode dizer, olha, não fuma não, porque isso é tão ruim. É assim, assado. Ou seja, essa questão, por que se sente assim no relacionamento, tem uma pessoa ciumenta, ainda gosta da pessoa, porque assim, aí é que tá, mesmo que eu tenha errado, mesmo que a pessoa tenha errado, mas o gostar ele fica. Agora, existem uns comportamentos que nós descobrimos, que se eles não terminar o relacionamento, vai ficar gostando se a outra pessoa terminar. Parece que isso é uma espécie de um ego. Se eu termino, eu esqueço a pessoa. Agora, se o outro terminou, eu fico ainda gostando. Eu gosto. Mas existem as identificações espirituais, né? Que vêm de outras vidas, que as pessoas têm aquela questão de uma sintonia, uma sincronicidade, um sentimento espiritual milenar. Pode acontecer? Pode, e acontece. Mas existem aqueles que foram coisas de interesse. Quando tem interesse no meio, a coisa não vai bem. É rápido, porque teve um interesse, porque fulano da família dele, do emprego, teve interesse porque é bonito, porque tem um corpo. O corpo não fica a vida toda, quem fica é o espírito. As pessoas envelhecem, nós vamos envelhecer. Você quer ficar com a pessoa ou você quer ficar com o corpo da pessoa? Porque tem gente que seleciona seletivamente pelo rosto, pelo corpo, né? Ah, só quero de olho castanho. Se não for olho castanho, eu não quero. Aí, sei lá, no Nordeste, assim, não, eu quero olho azul, olho verde. Não é? Se for na Alemanha, diz, quero tudo moreninho e pretinho. Se não for, não quero. Mas não é essa seleção que nós temos que fazer nos nossos sentimentos, né, nos nossos parceiros, né, nos nossos companheiros. É uma outra coisa ali que manda. E às vezes a gente está com orgulho de pedir perdão, de pedir desculpa, de saber se a outra pessoa também... Às vezes as pessoas estão se gostando ainda, mas cada um segurando a sua bandeira de orgulho. Eu não, tem que vir primeiro. Eu não, eu sou a vítima. Quer dizer... Aí não vai haver um acordo, não vai haver tem um espírito aqui jovem que está me... É verdade. Está dizendo aqui para eu dizer essa frase. Vai dizer assim que o entendimento dos seres, quando estão encarnados, eles são muito assim, pequeno, bate na parede e volta. Quando se está no mundo espiritual, a gente vê como se perde tempo com coisas, com mágoas, com orgulho, com intrigas pequenas. Não é? Olha o espírito de uma jovem, tá? Ela está dizendo que o melhor que tem é passar uma borracha, deixar para trás e viver para frente. Natasha Volta Gomes está me dizendo isso. Vamos lá? Meu nome é Áurea, sinto no meu dia a dia uma presença espiritual que me deixa triste e me sinto presa mesmo tendo toda a liberdade. Gostaria de saber se é real ou coisa da minha cabeça. Então, hoje tem pessoas que adentram o espiritismo e infelizmente o primeiro contato que elas têm é com pessoas místicas. E às vezes a pessoa já tem uma propensão ao místico e tem contato com essas pessoas, porque eu não tenho nada contra quem tem um sincretismo religioso dentro dos seus centros. Aí tem tudo católico, tudo apometria, e toca e alisa a pessoa. Eu acho que assim, dependendo do que estão fazendo, se estão fazendo bem e as pessoas acreditam naquilo, eu acredito muito nisso, que façam. Agora, também o que vocês podem fazer com a cabeça dessas pessoas, aí é que o bicho pega.
Porque, veja bem, eu posso deixar uma pessoa confusa entre saber, dependendo de alguém que palestra, a responsabilidade de estar aqui falando para vocês é muito grande. Como a responsabilidade de estar psicografando é muito grande, como a responsabilidade de estar falando para pessoas, incutindo, de certa forma, um magnetismo, uma proposta é muito grande. E nós somos responsáveis por isso. Temos que ter realmente isso dentro de nós, que nós somos responsáveis. Então uma pessoa chega a ficar confusa, como eu já fiquei confuso. Eu fujo, muita gente assim me julga, né? Tem gente aí, eu sei que está me julgando. Ele é uma pessoa ruim, não quer psicografar para as mães, para os pais. Meu Deus, olha, eu fujo disso desde 14, 15 anos. Veio na minha pele, eu fui perseguido, fui quase internado na psiquiatria. Todo mundo era normal, eu era o único que todo mundo fazia assim, ó, da minha família, ó. Coitado, sofri um monte, olha, passei 2 anos e meio sofrendo. Eu virei ateu por conta disso. Eu digo, não quero, não existe nada disso. Você tem que superar isso. Você tem que ir lá sentar para psicografar. Chico Xavier fazia isso. Chico Xavier é um santo. Eu ainda sou um homem cheio de meus problemas, de minhas coisas ainda. Buscando isso. Vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Que eu ficar bom de saúde, que eu tiver com o Inato lá resolvendo todas as coisas, que minhas pendências todinha fizer. Eu estou devendo, olha, aqui eu estou devendo 5 livros. Na vida pessoal mais 3, imagine. São 8. Não é verdade? É para a pessoa ficar já estressada, dar um outro infarte aí lá, um AVC, já desencarnar. Aí eu vou escolher um de vocês para psicografar, tá? Deixa eu ver quem. Mas, só concluindo, na questão 459 e 456, ambas falam dessas intervenções dos espíritos em nossas vidas e da presença dos espíritos, né? Porque, segundo aquela resposta que eles estão tão perto de nós que às vezes são eles que nos dirigem. Lógico, sentir a presença de um espírito, qualquer um de nós podemos sentir. Cada um de sua maneira. Eu gostei muito da pergunta. Para mim, essa pessoa já ganhou a minha admiração. Essa aí é que é a pessoa certa de estar na doutrina espírita. Porque eu quero saber se é coisa da minha cabeça ou se é uma coisa real. Coitados pacifistas, estão com o ouvido tudo doendo, né? Agora, quero saber. Agora tem aqueles que são místicos. Estou me arrepiando todo, nem está se arrepiando. Às vezes até você conta uma coisa, eu me lembro, o arrepio é uma emoção. É uma emoção, a gente lembra de uma coisa, estou todo arrepiado, mas é por causa da lembrança que traz um símbolo. Agora, se você não está acontecendo nada, ninguém lhe contou nada, você não tomou antihistâmico, não misturou remedinho para sinusite com coisa de nariz, não fez nada disso. Fala a verdade, quem já misturou remédio e começou a sentir arrepio? Levanta a mão. Meu Deus, você toma remédio, você começa a sentir arrepio. Mas é o remédio. Se a pessoa for mística, vai dizer, meu Deus, estou cheio de espírito perto de mim, porque eu estou me arrepiando sozinho. Isso é misticismo. Tá assim, ó. Até Blumenau, que eu achava que não estava, tem casas assim místicas mesmo, místicas, e pegando o nicho do espiritismo, pegando carona. Seja carona com a nossa casa aqui, seja carona com o espiritismo. Eu faria o seguinte, no dia que eu disser que eu achar que o movimento espírita já está sacaneando demais com essa casa, está perseguindo demais, já está demais, eu vou dizer, pessoal, olha, vamos mudar então, vamos fazer alguma coisa, mas mesmo assim a gente fica, porque se Jesus aguentou, Chico Xavier aguentou, por que nós não vamos aguentar? Vamos aguentar, mas com a verdade, com honestidade, sem estar enrolando ninguém. Mas deixa de dizer que você está enrolando, deixa de dizer que você é assim, que você fez aquilo, o importante é uma coisa, você fez? Não, então vamos seguir a vida. Tem gente que para se preocupar com o que os outros estão dizendo, para sofrer, mas eu não quero. Quer dizer, então aquela pessoa, você tem alguma ligação com aquela pessoa, ela é mais importante que você. Porque tem pessoas que não desligam das outras pessoas. Agora eu fico muito assim, parabéns pela pergunta, não sei nem quem é, mas sinta aqui o meu parabéns de verdade, porque só entrar em dúvida foi assim que nós fizemos, entrar em dúvida. Eu recebi uma psicografia, mas peraí, isso aqui tem consistência? Não é acreditar na psicografia, porque tem aqueles que têm a fascinação, né? Estão com inveja porque eu estou recebendo Jesus Cristo, está psicografando por mim. Meu, tá louco? Até pode ser. Mas pode ser, porque alguém que é ligado a Jesus pode reencarnar aqui, mas como você é? O que é que você faz da sua vida, né? Não é verdade? O que é que Jesus está dizendo? Tem uma consistência para todos nós, inflama os nossos seres, né? Nos modifica, nos transforma. Tem que ter uma lógica por trás. E aí, sim, a questão ali é que essa presença a gente pode sentir de várias formas. Um espírito pode chegar
É por isso que é bom ler a questão 456, 457, 458 e 459 do Livro dos Espíritos, que fala dessa, né, da influência dos espíritos em nossas vidas e nossos pensamentos. Muito interessante, porque as respostas vão direto a essa pergunta que foi feita. Agora, a gente pode sentir, tem pessoas que entram em casa e que tem uma sensação de que tem alguém dentro de casa. Aí começa a acender as luzes assim. Liga a televisão, escuta um barulhinho. Alguém já sentiu isso aqui? Levanta a mão. Ó, tem gente que levantou, mas tem gente que está assim, eu não sei se eu levante. Normal. Então, podemos sentir, sim, podemos sentir. E vai sentir a presença do Espírito. E aí, o que é que fica depois? Se não for um Espírito legal, você vai ficar com mal-estar, vai ficar com uma sensação errada. E tem pessoas que sentem o perfume daquela pessoa que viveu. Lembra da pessoa do nada, não estava nem pensando de acordo, vem meu pai na minha cabeça, vem a pessoa e eu começo a me lembrar, é uma influência do Espírito que está visitando você. E a forma como você capta isso é a forma de uma forma pensamento, de uma lembrança, da imagem da pessoa aparecendo na sua mente. E pode ser o que a pessoa disse na pergunta, pode ser que seja uma coisa da minha cabeça também. Aí como é que eu vou saber? Se eu estava pensando antes, se eu provoquei um dia antes isso. Agora, se eu não pensei nada isso, não provoquei nada e estou sentindo essa presença, inclusive tem casas que aparecem vultos, né? Aqueles vultos assim escuros passando para lá e para cá. E tem gente que, futuro. Sim, porque são os espíritos. Agora, como é que é a sua casa? Tem algum evangelho no lar? Uma vez por semana? Você faz orações de agradecimento de manhã e à noite? Ou dorme como jumento e se acorda como cavalo, né? Ou aquela pessoa que faz assim, ó, que a última coisa que eu faço é a oração. Primeiro é o Big Brother, a novela, tudo. Agora, quando eu vou dormir, o raio eu tô assim, ó. Pai nosso que está no céu. Quando é no outro dia, eu rezei, com certeza eu rezei. Ou a sua oração é a reclamação. Olha aqui minha camisa! E vem dar bom dia, né? Aí a outra pessoa faz assim, bom dia meu amor, pra você também. Que bom dia que nada, olha aqui, eu vou ter que trabalhar. E aí o que acontece com a energia dessa? Boa coisa não vai acontecer nessa casa, né? Porque são os nossos atos, as nossas ações são melhores que as orações. É melhor você fazer uma época, eu não fazia oração nenhuma quando eu era ateu, mas os meus atos eram melhores do que quando eu era espírita. E quando eu me tornei espírita, inclusive. Porque eu tinha respeito, lia todas as religiões, estava buscando a verdade através de estudar tudo. E aí a gente nunca deixou de fazer a caridade que a gente veio descobrir no espiritismo. Então religião não é nada, é só um lugar que a pessoa precisa para fazer aquela fé sistematizada e cheia de paradigmas. O resto é resto e continue se quiser conversar aqui fraternalmente conosco aqui para entender melhor, né, com os nossos trabalhadores aqui, esteja à vontade. Já foi? Que horas tem agora? Já foi? É até 6h30? Vamos lá. Ah não, é até 6h45, né? Tem gente dizendo assim, ó, isso! O senhor vai ficar aqui até as 6h45. É caridade. Ok. A Keila Mello, dos Estados Unidos, ela pergunta o seguinte. Ela fala o seguinte: existe nosso lar e outros hospitais, colônias. Hoje moro nos Estados Unidos, mas sou de Minas Gerais. Se eu desencarnar e outros que estão fora do Brasil, para onde vão? Pro planeta Nibiru. Não, tô brincando. Falaram dos sumérios, fiquei com Nibiru na minha cabeça agora. Então, isso não quer dizer nada, viu, Keila, né? Keila mora mal, hein, Keila? Nos Estados Unidos, hein? Tem gente que ficou com inveja de você, mas já dei um benzimento aqui, viu? Fique tranquila. Vai ver só, Keila, o que é que acontece? Acontece o seguinte, que a questão de nós mudarmos é uma questão muito curiosa, que eu me fazia uma pergunta, por que as pessoas, né, têm essas transmigrações, nascem no lugar, vão morar em outro país, será que eu nasci naquele país porque eu tinha que nascer? Por exemplo, eu tenho a minha filha que ela é uma nova-iorquina, né? A menina nunca conheceu o Elvis Presley, nunca colocamos nenhum disco de Elvis dos anos 50, nunca colocamos nada desses anos 50, aliás, eu nem vivi nos anos 50, né? Ela nem nascido, mas ela já desde os primeiros contatos com as músicas, gosta dessas músicas, gosta de Nova York, gosta dos Estados Unidos, mas nasceu aqui no Brasil. Veja como a ligação da pessoa é forte
com os Estados Unidos. Então, se você foi morar nos Estados Unidos, porque ali realmente é o local que você tinha que encarar para valorizar, porque talvez se você nascesse americana, com green card lá, você talvez fosse assim, ó, sai daqui, latino, sai, latino. Não é latino cantor, não, latino-americano ou estrangeiros, etc, né? Porque aí tem aquela questão do bairrismo de eu ter nascido lá, de eu ser americano, né? O país dos sonhos, né? O país, né? Tal. Então, muitas vezes pode ser um desses processos que a gente vai nascer num país e vai conquistar no outro país, ok? Se for isso, lá tem colônias espirituais também, porque assim como o homem é orgulhoso, o brasileiro em relação ao espiritismo e livros, eu fiquei com muito receio de psicografar esse livro do Luiz Felipe, porque existem os dinossauros, os kardecólogos, os donos do espiritismo, que a obra se não vier por alguém, ali, não pode vir por ninguém, só aqueles, e assim, ó, e por que eu ficava me perguntando, mas eu não posso deixar de fazer o trabalho maravilhoso do espírito, a psicografia e as coisas todas que houveram. O livro vai estar aí, é uma verdade, e quando todo mundo desencarnar vai dizer, meu Deus, então o livro do Luiz Felipe era mais verdade que o livro de fulano e de ciclano. Aí é um problema da verdade universal, que todo mundo aqui um dia vai desencarnar, tá? Uma boa morte para vocês daqui a um tempo. Para todos nós. Aí a verdade vai aparecer, quem estava com razão, quem não estava, aí aparece tudo. É isso que o meu grande amigo é o tempo. Então, Leila, né? Keila, olha, já mudei até o nome dela, né? Keila, tá? E o que acontece é o seguinte. Se você, aí é o contrário, se você do Brasil foi lá para os Estados Unidos e você vai ter que ir para uma colônia, ou, como diz o Luiz Felipe, lá uma cidade espiritual, tá? Então você, de onde desencarnar, porque a Terra, olha, Keila, é tão pequena, de onde desencarnar você vai para aquele local que está afinizado com o seu estado de espírito. Imagine que esse conhecimento que a gente trouxe ali, uma vez a pessoa me perguntou, tá, eu sou um eu, por exemplo, o Franco é um eu otimista, ele tem esse conhecimento, né, Franco? Utiliza bastante, né? Mudou a sua vida? Aleluia, graças a Deus. Pô, deixa o seu cheque lá conosco. Veja só, o Franco já adquiriu esse conhecimento dos grupos de comportamento, que muita gente aqui já torce o nariz. Eu sou psicólogo, eu não quero saber disso, né? Ou eu sou, não sei o quê. Tudo bem. Mas as verdades naturais vêm por meio simples. Parei de questionar por que não um neurocientista, por que não um psiquiatra famoso, porque é essa coisinha que vos fala aqui, não é? Que não estudou psiquiatria nem psicologia, mas como autodidata, sim, a gente estuda várias coisas, porque se a gente veio com o cérebro assim, de estudar rápido e obter a informação e ela ficar aqui dentro, eu não tenho culpa, não é? Não tenho culpa, porque eu fui pobre, não pude estudar, não tenho vergonha de dizer que eu não estudei, não é? Tá certo? Então aí veja só, ele desencarna, o Franco desencarna. E o Franco tem esse conhecimento, mas o Franco fez o que desse conhecimento? Ele melhorou, ele se melhorou, ele melhorou as pessoas. Então ele vai diretamente para uma colônia que as pessoas também tenham esse conhecimento para ficar no mesmo nível. Agora, se ele não fez nada com esse conhecimento, só manipulou as pessoas, aí ele vai esquecer desse conhecimento. Por isso que tem gente que chega no mundo espiritual. Eu só lembro que eu morava nos Estados Unidos, mas eu não me lembro mais de outras coisas. E tem gente que vai para o mundo espiritual e recupera 1, 2, 3 vidas anteriores, porque depende do que eu faço com o meu tempo, do que eu faço com as pessoas e do que eu estou fazendo com a minha vida. Não interessa se você é espírita, é católico, é luterano, isso não interessa, isso aí não vale nada. O que vale é o que eu faço com a minha consciência. Que nível de consciência eu tenho? Fazer uma pergunta daquela, se eu estou coisa da minha cabeça ou se é um espírito ali perto. Isso aí já é um nível de consciência. Ok? Então, olha aquele, mas você quer a resposta, né? Mas estão me dizendo aqui que você vai para uma colônia que fala português, tá certo? Ficou triste ela. Tô brincando. É só um aviso agora para o pessoal da plateia aqui. É o Picasso, o carro Picasso de cor prata, a placa 8596, está com a janela aberta. Ok? Opa. Não, e aconteceu esses dias, eu deixei o meu carro com a porta aberta, fui para um lugar, voltei, e o carro estava com a minha mochila, com o notebook, tudo dentro, né? Toda a minha vida ali dentro, as coisas todinhas. E estava aberta, a porta aberta mesmo. E eu passei 1h30 com a porta aberta. Aí a gente faz o que na hora dessa? Muito obrigado, né? Foi protegido. Agora se eu estivesse fazendo assim, a vida dos outros, né? Perseguindo os outros, aí quando eu voltasse não tinha nem um pneu do carro mais. Não é verdade? Aconteceu isso comigo também essa semana. A próxima pergunta é a seguinte. Tem um amigo que é casado e se envolveu com uma pessoa há 30 anos atrás e na época já era casado. Quando seu filho nasceu, teve uma doença grave e precisou ficar internado. Diante da situação que não se resolvia, pediu para uma enfermeira os documentos do estado de seu filho
para levar a outro médico, e a mesma disse que entregaria se ele saísse com ela. E saíram. Agora, depois de 30 anos, ela procurou o meu amigo dizendo que o filho dela quer uma explicação do pai. Na época ela ficou grávida e também estava noiva, mas haviam brigado. Pergunta: ele deve contar para toda a família o que aconteceu ou esquecer as ameaças que ela está fazendo? Olha, é difícil eu resolver isso, né? Porque eu sou acusado, se eu dou um conselho para você, foi você que disse, né? Aí é um conselho difícil de dar, né? Quem é que se aventura a dar aí de vocês aqui? Ele deve contar ou não, né? Agora fazer assim, vamos fazer agora, filma a plateia, Alexandre, vamos lá. Vamos fazer aqui, com todo o respeito que eu vou fazer, porque é uma pergunta difícil. Porque veja bem, dependendo do teu estado de espírito, do teu nível que tu quer, a melhor coisa, se for trazer um bem para você, consciencial de tudo, a melhor coisa é que você conte. Agora, se você vai fazer um monte de gente que não vai entender, chorar, ter um monte de problema, é melhor que não conte. Vai depender do... só você vai saber responder uma coisa. As pessoas vão entender ou vai acabar com tudo? Às vezes tem coisa que a gente tem que levar para o túmulo, né? Para poder não haver uma coisa. Tem gente que faz questão, não, eu quero ser sincero, olha. Eu saí com o Alexandre há 30 anos atrás. Fizemos um bebê de proveta. Agora ele quer saber o filho. E a pessoa vai lá e se mata, vamos supor. A esposa, alguém se mata. E aí? Eu me livrei daquele negócio que eu queria, mas a pessoa lá perdeu a vida. Ou a pessoa não se mata, mas acabou. Acabou. Mas todo dia tem gente que é assim, porque tem um grupo de comportamento que toda discussão ele tem que ser a última pessoa a falar. Ou a falar do passado da gente, né? Lembra daquele dia que você fez aquilo, Marcelo? Você lembra que você saiu? Você saiu com o Robson? Então. Agora, ó, de novo. Lembra? Faz 20 anos. Não, porque se eu usar isso, vão dizer que eu também sou. Agora, se eu usar a mulher porque eu sou, aí ninguém decide o que é que a gente é, né? Entende? As pessoas ficam sempre arrumando uma coisa para colocar uma situação que a gente está dando de exemplo aqui. Aí agora o Marcelo diz, vai logo comigo, vão pensar que eu tenho alguma coisa a ver. Vão pensar que eu tenho alguma coisa a ver com ele, coitado, né? Não, porque o Marcelo acho que até um tempo aqui, né? Já superou isso, né? Isso aí é coisa de gente pequena, né? E você é alto, é grandão. Vamos lá, então. A pessoa diz, poxa, uma pergunta tão séria, o homem está rindo, não é com você não, meu amigo. A pergunta do seu amigo, porque essa pergunta assim já diz que é meu amigo, né? Mas pode ser eu que estou fazendo a pergunta. E tudo bem, eu conheço esse negócio do seu amigo. Então assim, ó, diga pro seu amigo o seguinte. Vocês são fogo também, né? Diga pro seu amigo que vai depender do estrago que isso vai fazer. Porque assim, a gente não tem que pensar numa hora dessa na gente, não ser egoísta, porque as pessoas às vezes são egoístas, até para contra verdades. Você tem que pensar agora no todo. Agora essas ameaças aí é porque a pessoa não está bem, porque esse tempo todo a pessoa não fez. Agora eu acredito o seguinte, que eu podia, se a criança, o menino vai querer saber que é o pai, eu acho que antes de qualquer coisa de reconhecer, é ter um contato, né? Porque não adianta se você não criou, tem pessoas que não criam uma pessoa e quando encontra parece que... E tem gente que você não criou a pessoa, você não tem afinidade nenhuma. É igual você ter um pai, agora eu sei que meu pai é fulano, eu vou lá, quando chego lá, pô, esse cara não tem nada a ver comigo. Existe isso? Existe também. Tem tudo isso, tem que ser estudado. Agora, antes de qualquer coisa, a criança não tem culpa. Porque existe aquela coisa da pessoa querer perguntar. É diferente de antigamente. Você adotava uma pessoa, a pessoa nem perguntava nada, a família escondia certa coisa, né? Hoje em dia, não, a criança já vai para a internet, eu quero saber quem é meu pai biológico. Google. Não é verdade? Então nós temos que analisar isso aí, é uma coisa muito séria isso, é algo muito sério e algo que requer uma análise assim, tá? Uma análise da situação. Agora, eu já diria o seguinte, a criança, essa daí, você mereceria um contato. Até porque se você for ter um contato com essa criança e você fizer uma boa oração, tudo mais, a pessoa que está ameaçando, ela vai baixar a bola, porque quando existe uma boa intenção, um bom amor, a pessoa também lá, conversando que o diálogo é a melhor coisa, de que trocar ameaças também de lá para cá, não vai lá, vê a pessoa, porque já pode até, inclusive, poxa, já vi, já estou ali, não tem problema. Agora, se tiver que assumir juridicamente, você tem bens, essa outra coisa, aí a família toda vai ter que saber. Tem que ser analisado isso. Existem bens no meio, existe de reconhecimento de paternidade, existe a questão de fazer um DNA. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Se você vai fazer um caminho, mas vai ter que tudo isso vai ser aberto, a pessoa vai chegar em público, aí é uma questão de diálogo, é uma questão muito difícil, mas tenha fé, não é aquela fé sistemática, né? Tenha fé de buscar dentro de você agora, porque tudo que nós fazemos, está vendo? No futuro,
a vida pode nos cobrar. São atos pequenos, né? Você vê a pessoa diz, eu só faço se você... Às vezes a pessoa... Eu não acredito que ninguém obrigue o outro, né, a ir para... Seja para cama ou para sair. Se você não for, eu vou dizer, não, então eu vou, não diga não. Tudo isso não estou aqui para julgar, quem somos nós. Eu gosto de colocar os fatos, né, de acordo com como eles são, mas fica difícil para nós dizermos o caminho, mas dá para fazer o primeiro lado, é um diálogo com a pessoa. É melhor do que ficar por telefone e por ameaça. Ir pessoalmente, olhar no olho, ver qual é a intenção da pessoa, o que a pessoa realmente quer, se ela quer um reconhecimento, se ela quer um bem, o que ela quer, ou só quer realmente que o filho tenha realmente o pai. Aí sim, se for isso, aí pode tudo realmente ficar de boa, como diz o catarinense, né? Mas é difícil, não é fácil. Na segunda-feira, durante o sono físico, eu me vi em outro plano ao lado do meu sogro, desencarnado há 15 anos. Ele segurava nas mãos um pedaço de papel, um pedaço de folha de caderno e queria me mostrar o que estava escrito. Cheguei mais perto para ler, porém não consegui entender. Estava escrito em letras de uma língua que eu não conheço, chinês, árabe, ou seja lá o que for. Acordei muito frustrada, pois queria muito compreender o que ele desejava me mostrar. Peço que, se for permitido, me ajude a entender a mensagem. Se não puder, agradeço da mesma forma. Não era chinês, era árabe, né? Às vezes a psicometria pega algumas coisas, rastreia algumas coisas, né? Era um texto árabe, né? Um tipo de um pergaminho, de um papel, constando um texto árabe. Na verdade, isso, ela pode procurar, é uma oração árabe, um Pai Nosso árabe que tinha escrito lá. E que no Pai Nosso árabe tem uma forma diferenciada de projetar a comunhão de nós com o alto. Não é? Então, para que ela procure o Pai Nosso árabe, quando ela lê, vai ter dentro do Pai Nosso árabe algumas frases que vai direto ao seu conhecimento. Ok? Uma pergunta da internet agora. A doença de Alzheimer, tanto para o doente como para o cuidador, principalmente se este cuidador é pessoa íntima da família e não há outra pessoa que possa cuidar deste doente, como ela é explicada por essa doutrina maravilhosa e consoladora que é o Espiritismo? Olha, tanto o cuidador, quem tem Alzheimer, como o cuidador de uma pessoa que tem um autismo profundo, daquele que tem que ter cuidados, ou como uma criança com síndrome de Down, que tem que ter uma atenção maior, são, na verdade, eu acho que são as verdadeiras missões, né, que esses pais, essas mães, esses irmãos, essa pessoa que é cuidadora, quando a pessoa profissionalmente passa a ser cuidadora disso, que ela deixa o seu nome no hospital, ou que ela vai lá e deixa seus cartãozinhos, é porque ela tem essa predisposição. Muitas vezes alguém da família nem tem paciência, começa até a judiar, começa a ficar com raiva porque os outros irmãos não fazem, os outros irmãos não dão banho, fulano não vai. Isso é um desgaste emocional e psíquico muito grande, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Só quem tem uma pessoa acamada, uma pessoa com... Porque o Alzheimer, ele é um tanto assim, diria, faz com que a pessoa resgate realmente muito, né? Muito forte o resgate do Alzheimer, né? Já pensou? Você quer que a pessoa lembre das coisas, olha aqui, quem está aqui é fulano, né? A pessoa não está nem, está em outro mundo, ou seja, está vendo você, está buscando reminiscências que não existem naquele momento, e olha que isso aí só quem tem na família que vai saber como é que é isso, é doloroso. Não é? Mas a doutrina espírita, não vou falar no nome da doutrina espírita, mas falar no nosso nome aqui, como a gente vê isso, eu vejo como uma grande missão, vejo como uma predisposição a fazer isso. E tem que fazer com amor, com vontade, tem que fazer ali. Se eu estou para fazer aquilo ali, eu acho que toda atividade profissional, ela tem que ser feita com vontade e com amor. Se você sai de casa para trabalhar, que droga que eu vou para essa empresa de novo, olha, você vai ficar doente. Ah, mas eu não tenho coragem de mudar porque meu pai vai falar, minha mãe vai falar, minha mulher, meu marido vai falar, blá, blá. Se você não tiver coragem, nunca vai adquirir aquela fé que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 que nós falamos aqui hoje. Que ali fala que são uma vontade firme e vontade de projetar e se esforçar. Não é projetar e no segundo dia, terceiro, foi embora a fé de novo. Esses espíritos se aproveitam, quando estão contra essas pessoas com Alzheimer, de uma pessoa que não tem essa predisposição e que se irritam, e esses obsessores aproveitam para fazer a pessoa machucar, fazer a pessoa fazer assim, fazer assim, porque não teria outro motivo. Como é que a pessoa, só se a pessoa for muito sacana mesmo, muito ruim, porque como é que a pessoa, já no primeiro dia que cuida uma pessoa com Alzheimer, vai lá e machuca a pessoa, sem nem conhecer a pessoa? Como é que eu estou como cuidadora disso aí?
Tem que ter um obsessor que faz, que quer machucar a pessoa, usa a pessoa assim mesmo. Quando você está num processo de síndrome, de falta de fé, de insegurança, de desconfiança de tudo, que o mundo vai se acabar, se você fizer muito isso, não combater, espíritos que gostam dessa força, dessa energia, começam a fazer você entrar nesse sentido. Isso triplica, potencializa esse sentimento de insegurança. A mesma coisa, uma pessoa que é cuidador de uma pessoa, seja com Alzheimer, seja uma pessoa que tem ali, é uma missão muito bonita. Eu vejo, em nome da doutrina espírita, eu dizia que é uma missão de caridade, de resgate e até muitas vezes de expiação. Zé Araújo, que Papai do Céu te ilumine. Opa, obrigado. Tenho dúvidas sobre o meu procedimento. Quando uma pessoa no local de trabalho nos dá rasteira o ano todo e no final do ano manda entregar um presente através de outra pessoa, é errado não aceitar? Não aceitando o presente, será que isso é por orgulho meu? Seria uma gratificação por eu ter pago tantas horas mesmo não devendo? Deveria ter aceitado? Gostaria de entender. Não é fácil. Esse é um histórico de que eu conheço, que eu já senti ele na pele, né? Só que ninguém é igual a ninguém, né? Eu já senti isso na pele e durante muitos anos uma pessoa dizia que era meu inimigo, que me perseguia, e ele estava abaixo de mim na escala, né, hierárquica do trabalho. E eu nunca demiti essa pessoa, e todo mundo dizia, o senhor é louco, porque o senhor não tira essa pessoa, esse diabo, dizia, todo mundo dizia um monte de coisa com ele. Eu disse, não, enquanto ele não prejudicar a empresa, eu não posso fazer nada pessoal com essa pessoa, porque seria injusto. Tá? E veja que quando foi um belo dia, ele fez um negócio e teve que ser demitido. Essa mesma pessoa entrou na sala, olhou para mim, bem firme nos meus olhos, a mão tremia e disse assim, mais ou menos assim fazia, o senhor é um homem. Eu digo, por quê? Porque eu sou obrigado a dizer que o senhor é um homem de bem, é justo, eu lhe fiz sacanagem, lhe persegui, lhe fiz tudo isso com inveja, porque eu queria ser você e você nunca me demitiu. E hoje o senhor veio e me demitiu porque eu prejudiquei a empresa. O senhor é um homem, saiu lá chorando e eu não podia nem, ele não deixou eu abraçar, fazer nada. Não que eu ia abraçá-lo, não podia ter vontade de abraçar, dar um beijo nele, né? Eu entendo ela, né? A pessoa o ano todo perseguiu a pessoa e no final do ano manda um presente. Aí você vai dizer assim, recebe, rapaz, né? Aí é que tá. Hoje eu receberia esse presente. Porque quanto mais conhecimento a gente vai tendo de que esse mundo é tão passageiro, tão pequeno, essas coisas passam a ser... sabe que uma coisa é uma facada, né? Em mim já passou a ser um espinhozinho que me furou. Aí a gente faz assim, ó. Sopra e segue a vida. Tá? Porque como dizia Chico Xavier, isso também passa. Agora... eu vou dizer a minha opinião particular, não a opinião da doutrina espírita, né? E agradeço aí que Papai do Céu nos ilumina. Eu acho sim errado, porque quem é superior é quem é mais humilde. Quem é orgulhoso é inferior. Porque é difícil dizer isso, porque dependendo do estado da pessoa, que eu já vi que é uma pessoa emocional, mas a outra pessoa do outro lado também é emocional. Quem sabe ela o ano inteiro teve um pouco de consciência, né, de dizer, poxa, é porque às vezes a pessoa nos machuca, nos persegue, e às vezes é tão natural para ela isso. Olha, tem um exemplo aconteceu uns 2 anos, uma pessoa trabalhava num lugar com a família, e todo mundo queria vender um curso lá nesse lugar, um curso lá da empresa, queria vender, e passou uma pessoa, e passou outra, e passou outra, e passou outra, e passou outra. Aí foi lá a Sueli, foi a Andréa, foi o Robson, foi o David, foi a Pauline, foi todo mundo, e não vendeu um curso lá nessa empresa, porque essa pessoa não deixava. E todo mundo dizia que era a diaba. Quando eu conheci a pessoa maravilhosa, só que ela fazia isso porque era um paradigma que ela tinha, era uma implicância que ela tinha, era a forma como ela via a vida. Chegou a frequentar a casa, quando ela começou a frequentar essa casa aqui, começou a ver, ela começou a melhorar, ela começou a ser outra pessoa. E teve coragem de romper, sendo parente, sendo herdeira, não é, Bia? E foi viver outro trabalho, outra vida. E por causa dessa mudança, essa pessoa foi cada vez mais está sendo abençoada e crescendo. Mas, na época, ela perseguia pessoas, ela implicava com pessoas, só fazia o que dava na telha. São estágios, são fases da nossa vida. Se assim não fosse, por que teria lógica de dizer que o Espiritismo reconhece o verdadeiro espírita por aqueles que esforçam e que combatem para se melhorar, né, das suas más tendências? Para que esse planeta Terra? Para que nós estaremos aqui? Então era melhor a gente estar tomando droga, tomando cerveja, se assim não fosse. Não perder tempo aqui dentro, escutando todas essas verdades que a espiritualidade nos traz e nos intui. Então, tem que perdoar. Eu sei que é difícil, porque
existe aquele, até um contozinho, né, que é chinês ou indiano, que eu sei que ele fala assim, ó, que uma pessoa desafiou um mestre, né, porque essa pessoa ele queria ser o maior samurai do mundo. E ele disse, não, eu sou o melhor samurai. Ah, não, foi no Japão. O melhor samurai. Sério não, que a melhor escola de samurai estava lá em tal lugar, assim, 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 assim. Ah, não, eu sou melhor, quer dizer, vou lá desafiar esse. Mas o homem já estava muito velho, o velho samurai, tinha uma escola. E aí o velho samurai, né? Ai, meu Deus, ai, que susto eu tomei. É que se a pessoa for cochilar, vem um acordeio, é um espírito, olha. Faz uma bagunça aqui no sistema nervoso. Não cochile não. Tá? E aí, eu tava no Japão, né? Ah, tá. Então lá no Japão, tá faltando 10 minutos. Ai. Lá no Japão, vou contar rápido. A minha pergunta ele não respondeu, desgraçado. Então é o seguinte, eu já vou dizer, o samurai tava lá e o cara chegou, né? Posso narrar feito futebol? E o cara chegou. Ah, uma coisa que tinha um espírito que falou aqui, foi até o espírito do Bruno, ele falou o seguinte, né? O espírito do Bruno, ele é citado no livro, e as irmãs de Yoshifusa também, tem até uma entrevista com o Felipe lá, eu achei aquilo fantástico. E ele estava dizendo aqui logo, agora ele pediu para dizer, senão vai ter. Quando estava falando sobre a fé, de paradigma, ele lembrou o seguinte, que tem pessoas que têm fé no seu time de futebol, mesmo perdendo, né? Acreditam, vai lá de novo. Se usasse a mesma energia do time de futebol para a sua vida pessoal e profissional, com a mesma fé que tem no seu time de futebol que perde, né? Talvez a sua vida melhoraria. Muito obrigado, Bruno. Então vamos voltar para o Japão. E aí o Japão, no Japão, né? Que é tudo aqui, é tudo online. É como a Lucy lá diz assim, né? É o Zé Online. O meu apelido lá para a Lucy lá é Zé Online. Então eu estou sempre online. Ele está aqui com as antenas ligadas. E no Japão, vamos voltar para o Japão? Então lá no Japão, o cara, o senhorzinho lá, o samurai, né? O velhinho. Meu Deus, o cara chegou lá, aqueles caras jovens, né? Samurai, né? Cheio de performance. E aí desafiou, e como existe uma hierarquia lá, sei lá, uma tradição, foi desafiado para a praça, e o senhorzinho estava na praça com seus pupilos, né? Seus iniciados, e aí o cara começou a xingar o samurai, passou a espada, e disse que xingou a mãe dele, xingou tudo, e ele não fez nada. Quando ele foi embora, teve sempre aquele que faz assim, mestre! O senhor desonrou a nossa escola, o senhor não agrediu ele xingou a sua mãe, xingou tudo. Aí o mestre perguntou para ele, olha, se você dá um presente a uma pessoa e a pessoa não aceita o presente, de quem é o presente? Da pessoa que deu. Como ele não recebeu os insultos, volta todos os insultos, todas as calúnias, todas as coisas, todas as perseguições, volta para aquela pessoa. Mas o presente ela devia ter recebido. Vamos lá. Depois ela via, né? Se fosse comida, não comia. Vamos lá. Na verdade, agora é uma questão a seguinte: nós temos recebido muitas perguntas pela internet, no Face principalmente, sobre as pessoas querem saber sobre seus entes queridos. Então, tem alguns até um pouco chateados, porque não tem nenhuma pergunta sobre, a gente não fez nenhuma pergunta aqui. Mas a gente gostaria que nós da casa aqui agora, gostaríamos que você explicasse um pouco, principalmente para quem está nos assistindo, a respeito dessa questão dos seus entes queridos. Olha, se o ente querido se manifestar aqui, porque, lógico, temos uma mediunidade de psicografia desde os 8, 9 anos de idade, que sempre foi inata mesmo aquela mediunidade, né? E eu gosto que as coisas aconteçam espontaneamente. Em Portugal, eu nunca fui importunado assim. Em Portugal, importunado eu digo assim, com essa coisa, eu sei que a pessoa quer saber, meu Deus, eu também gostaria de saber também se eu estivesse do outro lado. Mas assim, pense bem, eu sou um ser humano normal, eu tenho 2 pés, 2 braços, né? Uma cabeça, um nariz, 2 olhos. E também tenho minhas necessidades profissionais, pessoais, tenho minhas contas para pagar. Um dia eu quero me dedicar aqui, se a espiritualidade não me retirar antes, ou chegar aqui e sentar aqui, realmente poder estar aqui sem prejudicar as pessoas, né? Que estão no trabalho. Eu trabalho muito final de semana. Esse final de semana foi um que eu pude estar, todas as outras vezes foi quarta-feira, né? E se chegar aqui, tem pessoas que estão usando isso de alguma forma para se ter notoriedade, ter coisas. E o movimento espírita, gente, com todo o respeito, já que eles querem saber a verdade, olha, é difícil, tá?
É difícil. As pessoas do movimento espírita, não espiritismo, elas perseguem, elas dizem coisas, olha, isso aí não me incomoda, as calúnias, difamações, isso não me incomoda. Mas aí elas são responsáveis, elas não sabem, por cada pessoa dessa que deixar de receber alguma coisa, porque não quer dizer que elas, porque estão no Facebook, porque muita gente aqui recebeu que não estava ligado. Ou pessoas que estavam na internet, que não deram o nome, que não dava nada, e quando viu, tá falando ali, a pessoa ligar para cá assim, emocionada, vocês viram isso, né? Ligar assim, olha. Então quer dizer que o telefone toca de lá para cá. Se tiver uma emergência, como já aconteceu aqui em mesa mediúnica, o espírito veio e a gente mandou buscar a pessoa. Continua isso. Eu não deixei de trabalhar na mesa mediúnica, não deixei de psicografar. Não é? Então, assim, isso vai acontecer. Agora, eu espero que faça como aquela outra pessoa da pergunta que disse que Papai do Céu ilumine. Tem gente que até ora, eu agradeço as orações de todo mundo que tem feito por nós, mas nós somos um ser humano, não somos um Chico Xavier. Não somos a Madre Teresa de Calcutá. Queremos ser, mas a nossa missão talvez não seja essa. Talvez tudo que aconteceu foi para chamar a atenção de que o mundo espiritual está aí, de que a vida continua, de que os livros que possam vir por esta mão aqui, se eles quiserem vir, vai ser livros sérios, que aqui não tenho como, para que, nem vontade de ter vaidade sobre isso, porque eu não preciso do espiritismo e nem gosto de ser notório. Eu gosto de trabalhar nos bastidores. Isso aqui é porque todo mundo diz que tem que ter perguntas e respostas. Aí nós fazemos com gosto, né? Porque a espiritualidade nos ajuda, a gente sempre pode estar lendo um livro, né? Então aí a diferença é essa. Você escolhe, ou você vê a novela, ou lê um livro. Não é isso? É uma escolha. Ou você senta na frente da televisão, ou você fica no Facebook 2, 3 horas, ou dá atenção ao seu filho, à sua filha, vai ver o que você vai fazer no outro dia, a prova. Aí depois tira a nota ruim na prova, passei o tempo todo na internet e as pessoas se perdem, porque são condicionamentos. A mesma coisa a psicografia. Então quero dizer que a nossa casa, ela está à disposição da espiritualidade, ninguém está querendo fazer. Eu acho que até veja como isso é diferente, né? É uma casa que todo mundo queria dizer assim, não, eu quero psicografar, né? Olha, tem até outra casa que já começou a psicografia, que vá lá, que faça bem a todo mundo. Eu disse para as pessoas, não, mas que comece, que vá agora, que seja um trabalho sério, que seja honesto, que seja realmente a psicografia, porque nós nunca queríamos ser médios de psicografia, mas os espíritos dizem que quer escrever através de nós, porque não existe mistificação, a gente não quer inventar nada, porque a gente não tem nenhum propósito disso. Senão eu me sentava aqui agora e psicografava um monte aí, para a espiritualidade. Isso é uma coisa muito séria. Vai acontecer? Vai. De repente acontece quando vocês menos esperaram, não foi assim? Em agosto de 2012? Eu quero que aconteça assim, eu não vou me sentar aqui e ficar, vem. Não veio. Aí então eu vou criar. Não, isso não existe, isso aí é feio. A espiritualidade está toda filmando, isso aí são pessoas que estão, E quando a pessoa está fascinada, ela não enxerga nada, tá? E eu sou o médio, eu sou a médio, eu sou isso, não adianta. Então preferimos ficar assim, sendo cobrados, mas fazendo a coisa certa. De que fazer a coisa errada para se mostrar e querer ser o que nós não somos. Somos pequenos e precisamos muito das orações de vocês. A nossa casa está tentando trazer como recanto do saber conhecimentos realmente verdadeiros, trazer um espiritismo que sem sair do codificador Allan Kardec, sem sair de Jesus, mas trazendo outras óticas que são normais e que têm que ser vistas, porque isso aqui não é uma coisa engessada. O espiritismo é uma ciência aberta e é uma ciência dos espíritos e não daqueles que estão encarnados, e sim de todos nós desencarnados e encarnados. Ok? Pode ser mais uma, porque está em ponto ali, né, o negócio, né? Não chegou não, falta 5. Mais uma então? Vamos bater o recorde, vou responder 3 agora. Vamos lá. Ok. Essa pergunta vem do Bolacha Americana, na cidade de Portugal. Conheci ele em Portugal. Pedro. Olha, é Paulo, né? Aqui está Pedro. É Pedro ou é Paulo? E agora? E aí, Bolacha? Não sei, aqui está Pedro. Mas tem um negocinho sobre Pedro e Paulo, né? Que Pedro fala mal de Paulo, Paulo fala mal de Pedro, né? Aí a gente sabe que Pedro fala mal de Paulo, a gente sabe quem é Pedro, né? Mas não tem nada a ver com você não. Bolacha Americana, né? Eu me lembro que ele mora na praia e que ele foi lá dar um abraço em nós, lá, comprou um livro lá no Congresso Espírita, né? De Portugal, no Congresso Espírita de Portugal, português. Estava lá estávamos eu e Divaldo na mesa e você chegou. Eu lembro agora da sua imagem, né? E Divaldo, como sempre, brincando, assim, agora vamos ficar expostos nós dois. Aí eu digo, vamos lá. Muito legal. Um abraço. Então ele diz o seguinte, boa noite, dá um abraço aí no senhor José. E queria deixar uma pergunta. Então você tem que dar um abraço, levanta aí. Um abraço. Pronto. Já deu um abraço. Legal. E a pergunta dele é a seguinte. Como fica, na opinião dele, eu queria deixar uma pergunta, se for possível, como fica na opinião dele a questão da transcomunicação? Pergunto para você a tua opinião.
Como fica a questão da transcomunicação instrumental? Olha, a pessoa mais séria que eu conheço, entre tantas outras que já ouvi falar, se chama o Dr. Clóvis Nunes, né? Que é um grande cientista, estudioso e pesquisador na área da transcomunicação, que teve inclusive um evento muito negativo, que já passou, porque a verdade ela sempre aparece, e a gente não deve julgar ninguém. E continuo sendo um grande amigo do Clóvis, né? O único problema, Clóvis, você quer ligar de 2 horas da manhã para conversar comigo, ele conversa 3 horas por telefone, um homem é guloso. Mas assim, o Pedro, né? Olha, é Pedro ou é Paulo? Ó, tô com dúvida agora, é porque o José Lucas chamava ele de Paulo, é isso mesmo. Então assim, chamar de bolacha americana, todo mundo agora vai no Face lá, ó, tem bolacha americana, né? Adiciona ele lá e tal. Então, a bolacha americana é o seguinte, eu tive em Óbidos, nas Caldas da Rainha, lá com o nosso amigo José Lucas, né? Tenente Coronel da Aeronáutica, que lançou um livro agora, muito bom, né? Para quem não sabe, ele vai estar aqui no Brasil, vai estar aqui conosco no Foreblu, né? Vai ser um dos palestrantes, tá? Ele é chamado pelas televisões lá de Portugal, uma pessoa muito humilde, simples, não gosto que fale isso, vai mandar depois um e-mail para mim, falaste demais sobre o meu nome, não gosto, isso vai me trazer inveja, vou ter uma topada na minha unha, né? Brincadeira, mas ô, bolacha americana, a transcomunicação, eu estava lá e eles têm um estudo de transcomunicação. Quando o Dr. Hernando Guimarães Andrade, eu gosto muito de pegar pela lógica, ele psicografou aqui, que foi o que nos fez o José Lucas, né, junto com os Centros Espíritas de Portugal e com a Federação Espírita Portuguesa nos levar a Portugal. Veja onde tudo começou, foi aqui, psicografando o Dr. Hernando Guimarães Andrade, um forte beijo em você, Suzuki, em São Paulo, na Maria da Graça também. E aqui estávamos nós, o Dr. Ney Preto Pérez, Alamar Reis, todo mundo está assistindo, Nando Cordel, um abraço. O Nando Cordel vai estar aqui também, cantando no Foreblu, tá? Ok. E aí, estávamos aqui psicografando, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, para mexer com o José Lucas e mostrar que os espíritos sabem tudo que está acontecendo, fala de algo que só ele não tinha contado a ninguém, que ele estava fazendo as gravações de transcomunicação. Você pode perguntar aí o Bolacha Americana lá ao José Lucas. E aí, aquilo deixou o homem, porque foi o próprio Bolacha Americana que ligou para a casa do Tenente Coronel Seu José Lucas, da Aeronáutica, né? Ligou para ele dizendo que um espírito tinha citado o nome dele todo, assim. Aí ele ligou né? A internet estava passando na psicografia e assistiu ao final e ficou repetindo aquilo, mas ele disse fatos, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que jamais, eu nunca conheci o José Lucas, conhecemos agora, no ano passado, e que ele estava fazendo o processo de transcomunicação. Quando nós estivemos na sala em Portugal, essa sala que eles estão fazendo, a espiritualidade me falou lá, nessa sala de transcomunicação, que tinha ruídos energéticos. Deu umas dicas que agora eu não me lembro, porque naquele sábado que eu cheguei, eu achei que eu ia descansar, e até ele disse, fica descansando, foi o dia que eu mais trabalhei mediunicamente na minha vida, porque eu tive todas as mediunidades numa tarde só, e eles têm lá testemunho, tive a psicometria, a psicofonia, a psicografia, a transconfiguração, a vidência inata, a vidência lá do espírito chegando, dizendo, ó, eu sou fulano de tal, assim, eu não sabia o nome de ninguém, teve todas elas naquele dia, eu acho que disseram assim, vai pagar todas as tuas dívidas agora, que contraísse aqui em Portugal nas caravelas, e aí, ó, mas foi um trabalho, e ele sabe, eu estava meio morto ainda da viagem, né? Foram 10 horas e pouco, eu estou esquecido agora, 10 a 12 horas, e a transcomunicação é um trabalho assim, segundo o Dr. Hernando Guimarães Andrade, nos deixou uma psicografia, que a gente tem lido agora, que a gente vai recomeçar o livro dele, né? Já começamos 2 psicografias ali, precisamos até passar para São Paulo. Segundo ele, há umas interferências que eu notei aqui, seja do Sol, dos raios solares, né, dos neutrinos, que ele disse aqui, foi público isso aí, e outras interferências que existem, que às vezes são das pessoas. Eu entendi lá, em Caldas da Rainha, no Centro Cultural de Caldas da Rainha, lá espírita, na Centro Espírita, de que, segundo depois me relataram naquele momento, é que existem interferências que às vezes são nossas. Uma coisa é eu querer que o espírito venha, outra coisa é eu interferir com o meu magnetismo. Já viu que uma pessoa se junta com outra para ser sócia, a coisa vai, né? Você se junta com aquela, a coisa não sai do lugar, porque a energia não vai, não tem sincronia, não tem... Existe todo isso aí por trás. Mas a transcomunicação, ela ia por um caminho muito bom. Mas o que acontece é o seguinte, é mais fácil, olha, se médium, é fácil de dizer que está recebendo tal espírito e fazer um animismo, né, do seu próprio espírito. Imagine um aparelho, aí tem gente que vai mexer, porque se consegue mudar várias coisas aí, né? Fazer um monte de... Eu acho que é por isso que está atrasada a transcomunicação. Isso é uma opinião minha pessoal.
que você perguntou, né? Eu acho que o atraso da transcomunicação tem a ver com muitas coisas que hoje em dia, quando chegou na Alemanha, maravilhoso, aquelas coisas dos vídeos, das fotografias, do fax, sair aquela coisa ali. Agora imagina as pessoas que se vier em massa. Não foi esgotado ainda essa questão dos médios, não foi esgotado ainda, porque tem gente que nem viu isso ao vivo. Aconteceu em Blumenau, por que aconteceu em Blumenau? Tem que acontecer em Minas, São Paulo é no Nordeste. Blumenau não, o alemão não pode receber psicografia. Ich mag Leben sprechen Deutschen. Ich leben in dem Blumenau. Ok? Então assim, pode sim acontecer aqui. Então a transcomunicação, ao nosso ver, ainda tem que um período, porque a psicografia teve um período, a modernidade, a tecnologia, muitas pessoas nem entendem as ondas ainda, as ondas curtas, as ondas de rádio, que estão proliferando pela nossa crosta. Você vê que, seja na ionosfera, nós temos aí ondas de rádio, você liga daqui para o Japão ou daqui para Portugal, a gente está falando agora, né, essa imagem está saindo lá em Portugal através da internet. Imagina a ligação, você está no celular, final de ano, um monte de gente ligando e os códigos, né, passando as ondas de rádio, as pessoas recebendo até mensagem digital. Ninguém para pensar nisso. Por que também a gente não pode receber da transcomunicação? Até telefonemas. Agora, sabe o que é que acontece, Bolacha Americana? Muita gente ia dizer, aqui é seu pai que está falando. Olha, ia ser tanta brincadeira. Então a coisa é meio assim, porque eles estão vendo lá de cima o que pode acontecer. Não é? Um país como o Brasil mesmo, Bolacha Americana, que todo mundo gosta de uma piadinha aqui, meu Deus. O espiritismo ia virar uma bagunça, viu? Mas eu creio muito na transcomunicação, é muito sério e tem que se insistir, persistir com verdade e com esforço, e cada vez mais que as pessoas montarem os seus laboratórios e que forem se unindo aos espíritos incansáveis que defendem isso, eu acredito que nós vamos avançar muito na transcomunicação instrumental. Ok? Sim, mas tem mais uma última? O pessoal quer ir embora. O que posso fazer para ajudar alguém que se encontra no fundo do poço e não percebe que está, que vive drogado, bebendo, enfim, que está jogando sua vida fora e a dos outros que está em sua volta, e ainda se preocupam com ele, apesar dos pesares? Olha, eu disse da outra feita aqui, quando fizeram uma pergunta parecida, que na verdade quem mais sofre é a família, né, com as pessoas que estão na droga ou que estão no álcool, assim. E hoje já se vê que criou uma doença, porque na verdade é um condicionamento, é um vício, né? Só quem teve vícios aqui é que sabe. Vício é uma coisa horrível. Olha, o que é que se pode fazer? Primeiramente é não deixar de orar, de gostar da pessoa, porque ela está assim. Agora, tem que ter cuidado, porque uma pessoa dessa, ela não é mais ela sozinha mais. É ela e um conjunto de ideias horrendas que ela é capaz de matar, ela é capaz de roubar, ela é capaz de tirar, ela é capaz de tudo, porque já tem, se tiver ciclos de amigo, é que é mais perigoso ainda. Porque os crimes pela droga, quando eles são levezinhos de roubar uma casa, é uma coisa. Agora, quando passa a droga com álcool e a família, e o que eu não tenho condições, se tiver a pessoa trabalhando, tudo bem, mas se não estiver trabalhando, aí você tem que amar um pouco de longe, né? Você tem que ter cuidado com os outros também. Aí você vai deixar aquele outro fazer alguma coisa com o outro que é menor. Então, esses são os cuidados básicos de amor. É amar com o olho no padre e o olho na missa, como diz, né? Vamos cuidar dos dois. Agora, abandonar eu sou contra, porque tem gente que quer abandonar um cachorro. Já pensou, diz que Balneário Camboriú tinha um índice de abandono de cachorro? Veja que crueldade. Quando chega, eles viajam, deixam o cachorro na rua, já pensou? Por que você pegou então, criatura, para fazer isso? Olha, se é uma coisa que é dolorida, é a pessoa criar um animal e depois jogar lá. Para mim é fazer a mesma coisa com o filho. Então, tem que se cuidar, mas tem que se usar o bom senso. Tem que se usar o bom senso. Não quer ficar internado, não quer procurar, não quer, mas também tem que dar uma distância até para a pessoa, porque às vezes a distância faz com que a pessoa, não é? Ela se toque. E às vezes a distância faz com que a pessoa entre de vez e aí se acabe. Então aí tem que ver, tem que reconhecer o que tem por trás. Se envolve alguns filhos, se envolve irmãos, se envolve alguém de menor, se envolve alguém em periculosidade que ele vai prejudicar, tem que ver tudo isso. Mas amar, rezar, tentar dar uma água aqui fluidificada, ter fé, buscar, porque o problema não é seu, não é a sua oração que vai fazer ele deixar. É se ele tem merecimento, por que ele entrou nisso? Os motivos foram fúteis, vai ser difícil, vai ter que ser com ele mesmo. Os motivos foram justos, aí a espiritualidade junto com você pode dar um jeito nisso aí. Tem gente que até chega a desejar. Uma vez uma senhora disse para mim aqui, faz muitos anos, ela disse, eu queria que o senhor fizesse uma oração para o meu filho desencarnar. Aí eu perguntei para ela, mas ele está em coma?
ele está em um hospital, ele está assim, não, ele está envolvido na droga. Eu disse, minha senhora, eu não posso fazer isso. Não existe isso, eu não posso pedir para o seu filho desencarnar. Meu Deus, mas ela chorava, porque ela queria isso para não ver ele sofrer, não ver ela sofrer, veja o tamanho. Não era uma forma, era uma forma de amor. Para não ver ninguém fazer nada, para não ver ele debaixo de um carro. Então só quem sabe é quem sofre. Nós aconselhamos a oração, a prece e acima de tudo o bom senso. Para não se fazer também, porque às vezes a gente acha que está ajudando, dando dinheiro para a pessoa tomar droga, e porque quer a pessoa perto, porque não tem ninguém, a gente está prejudicando aquela pessoa, porque ela vai usar você o tempo todo, e você foi um instrumento dela piorar cada vez mais. Tem que olhar tudo isso, tá? Então, gostaria de agradecer a paciência de vocês, né? E dizer que estamos aqui sempre, né, como comunidade espírita, né, Recanto do Saber. Todos nós, não é porque nós estamos aqui, não somos melhores do que ninguém. Estamos aprendendo muito, hoje eu aprendi bastante. Às vezes você respondendo aprende bastante também, tá? E um grande abraço no coração, e falando como o Dr. Hernando Guimarães Andrade fala, né? Um beijo no coração de todos e até uma outra oportunidade. Fiquem em paz. Então agora, agradecidos todas as respostas que a gente recebeu hoje, através da espiritualidade e do médium Zé Araújo, vamos todos nós então relaxarmos nossas mentes e corpos para ouvir a oração que ele irá proferir e o passe. Senhor, todos somos teus filhos. Em cada coração derrama o teu amor universal que cobre todos os mundos, as pátrias. E nesta pequena casa de consolo, onde se arma os conhecimentos, o envolvimento com todos os nossos anseios dos encarnados e dos desencarnados. A vontade de que enxerguem que a vida continua em outra dimensão, que o amor não se rompe aos fluidos da vida que perpassa, e que o amor volve sempre nas cabeças daqueles que já se foram. Nós que já partimos, aqui estamos, em conjunto, amando, cuidando, amparando e sentindo cada momento de vossas vidas. Elevai o vosso pensamento ao alto e verifica o que está fazendo da vida, o que está fazendo dos caminhos, desde o dia de beber até este envelhecer. Nunca é tarde para recomeçar, como falava Chico Xavier. Não se pode começar lá do começo, se fazer um novo começo. Mas todos podem fazer um outro fim de vida carnal, já hoje. Que Jesus abençoe a todos e fiquem todos na paz.